Sob uma lua crescente, a escura floresta pantanosa fica abaixo de uma alta montanha onde a silhueta de um dragão massivo se assoma. O chão da floresta sinistra está úmido, espalhado com madeira em decomposição e esporos brilhantes flutuantes. Numa grande árvore, um pequeno aglomerado amarelo brilhante agarra-se à casca. De repente, o aglomerado amarelo abre dois grandes olhos bulbosos e olha ao redor, confuso sobre onde está. Ele se lembra da sua vida passada como um humano, mexendo no celular na cama. Ele estava lendo um mangá chamado Lenda dos Cogumelos, se perguntando por que não era popular antes de adormecer e morrer. De volta à floresta, ele percebe que foi reencarnado. Seu corpo amarelo e espinhoso treme quando o choque o atinge. Ele se acalma rapidamente, aceitando isso como um tema comum de histórias, e decide verificar os arredores para sobreviver. Ele chama na floresta enevoada, perguntando se há alguém ali, mas se arrepende do barulho quando percebe olhos vermelhos ameaçadores brilhando nas sombras acima. Ele vê mosquitos gigantes sobre a água do pântano e nota o miasma e a umidade desconfortável da área. Apesar do ambiente nojento, ele se sente fisicamente confortável e aconchegado, o que o confunde. Ele se pergunta no que exatamente se transformou, sentindo-se como um estranho amontoado de matéria. De repente, uma janela holográfica do sistema pisca e se abre na sua frente. A tela exibe seu status. Nível 1. Bolor limoso com a conquista de criatura fraca e a característica de decompositor. Um alerta vermelho avisa que sua saúde está crítica em 7 horas e 30, e a autofagia começou, dizendo-lhe para comer ou hibernar imediatamente. O bolor limoso entra em pânico enquanto sua saúde diminui, percebendo que morrerá novamente se não comer logo. Ele olha freneticamente ao redor por comida para impedir que sua saúde caia. Sua tela de status destaca sua característica de decompositor e repete o aviso para comer ou hibernar. Percebendo que é um decompositor, ele conclui que pode comer a madeira em que está e decide tentar. Ele espalha seu corpo amarelo contra a superfície, e ele naturalmente envolve a madeira. Para sua surpresa, tem gosto de biscoito encharcado. Por 15 minutos, seu corpo se expande como uma teia pela casca, fazendo sons de engolir enquanto come. Finalmente cheio, ele arrota. Um alerta do sistema diz que ele agora está no nível 2 com a saúde restaurada para 35, mas não pode ganhar mais XP de madeira morta por 1 hora. Ele também recebe um ponto de habilidade e deve escolher entre aprimorar decomposição ou pulsação. Inseguro sobre o que pulsação faz, mas disposto a experimentar, ele atribui o ponto a ela. A habilidade sobe para o nível 3, e suas veias amarelas imediatamente começam a pulsar. Ele percebe que a pulsação o permite mover seu protoplasma interno. Ele se maravilha que o conhecimento de como se mover apareceu em sua mente mesmo sem um cérebro. Como a madeira não oferece mais benefícios, ele decide descer e explorar. Ele estica seu corpo gosmento pelo tronco, aproveitando a sensação mágica de mudar de forma à vontade. Enquanto ele se pendura, avista um grande cogumelo roxo crescendo no chão. Enquanto um humano poderia morrer ao comê-lo, seus instintos de lodo lhe dizem que o cogumelo é uma iguaria. Ele desliza pelo chão, focando no caminho mais curto para a refeição. Apesar de sua lentidão, bolores limosos são desbravadores eficientes, melhores em otimizar rotas do que engenheiros humanos. O bolor limoso se aproxima silenciosamente de um grande cogumelo roxo, seu caule coberto por estranhas manchas vermelhas. Usando suas novas habilidades de movimento, ele lentamente envolve seus tentáculos amarelos ao redor do caule e sobe. Ele alcança o chapéu do cogumelo e espalha seu corpo sobre ele, pronto para o banquete. Enquanto come o cogumelo, ele alucina que está em um café. Ele se vê aproximando de uma mulher de cabelo rosa. Seu encontro online, que ele chama de pequeno cogumelo puro. A mulher, que está de costas, pergunta se ele é o homem que ela estava esperando. Nesta fantasia, o protagonista aparece como um homem de terno com cabeça de lodo, confirmando sua identidade com confiança. A fantasia se torna um pesadelo quando a mulher se vira. Ela é um monstro aterrorizante com múltiplos olhos e uma boca babando, chamando-o para mais perto. Ele grita, aterrorizado por ter sido enganado por uma mulher tóxica. De volta à realidade, um alerta vermelho do sistema avisa sobre uma invasão de toxina. O veneno está consumindo rapidamente seus nutrientes. Ele entra em pânico, percebendo que o cogumelo é venenoso enquanto observa seus pontos de vida caírem continuamente. Pensando rápido, ele arranca parte de seu corpo presa ao cogumelo para parar a propagação da toxina. Funciona. O sistema confirma que a toxina foi eliminada, mas ele perdeu massa corporal e sua saúde máxima caiu permanentemente para 17. Aliviado, mas frustrado, ele olha para o cogumelo danificado. Ele decide deixá-lo por enquanto. Ele se afasta furtivamente, dizendo a si mesmo: o General Lodo está apenas recuando para lutar novamente mais tarde. Desesperado para recuperar sua saúde perdida, ele encontra um toco seguro e começa a comer a madeira.
Após 15 minutos se alimentando, o sistema diz que ele não ganhou XP devido ao limite de tempo, mas sua saúde foi totalmente restaurada. Ele arrota, sentindo-se satisfeito e seguro. Totalmente recuperado e enérgico, ele senta no topo da madeira morta. Ele começa sua nova estratégia para desgastar lentamente o inimigo. A tática é comer um pouco do cogumelo venenoso, recuar para a madeira para se curar antes que a toxina o mate, e repetir o ciclo. Ele se aproxima do cogumelo novamente, chamando essa guerra de desgaste de projeto mover montanhas. Com determinação renovada, ele envolve seu corpo ao redor do caule do cogumelo, confiante de que, com tempo suficiente, ele pode consumir a coisa toda. Enquanto repete o processo, ele alucina novamente. Desta vez, a mulher tóxica que representa o cogumelo parece exausta. Ele coloca algemas nos pulsos dela. Aparecendo como um homem de terno, ele a provoca. Ele nota que é o oitavo encontro deles e pergunta se ela vai desistir. De volta à realidade, o cogumelo agora é um toco murcho enquanto ele termina de comer o último pedaço. Uma janela do sistema confirma seu sucesso, concedendo-lhe pontos de experiência. Ele também adquire uma nova habilidade, resistência a veneno nível 1. Ele percebe que essa nova resistência o permitiu tolerar o veneno por mais tempo durante suas tentativas. No entanto, ele fica desapontado por não ter subido de nível, pois esperava uma experiência significativa por conquistar o cogumelo. Sacudindo a decepção, ele vê muitos outros cogumelos estranhos esperando. Ele decide simplesmente continuar comendo seu caminho pela floresta. O protagonista continua seu banquete comendo um cogumelo cachimbo de palha. A decomposição bem-sucedida o eleva ao nível 3, e ele nota que o cogumelo é seguro. Querendo mais poder, ele come um perigoso cogumelo acônito. A refeição picante e tóxica o eleva ao nível 4 e aprimora sua resistência a veneno para o nível 2. Insatisfeito com alvos únicos, ele cobre um enorme aglomerado de cogumelos brancos, declarando que todos se tornarão seus nutrientes. Depois de comer a massa, ele alcança o nível 5 e sua saúde máxima chega a 79. O sistema o avisa que ele atingiu um ponto de saturação e não receberá mais experiência de cogumelos por 24 horas. Cheio e satisfeito, ele arrota e embala os cogumelos restantes em suas costas para levar com ele. Ele viaja pela floresta com cogumelos venenosos coloridos em seu corpo viscoso, cantarolando sobre eles serem tanto rações de emergência quanto armadura. Ele compara sua estratégia a um caranguejo usando anêmonas do mar para proteção, acreditando que seu disfarce genial assustará qualquer monstro que possa comê-lo. De repente, o vento aumenta. Um enxame de vespas gigantes zumbem no alto, carregando grandes pedaços de carne vermelha. O protagonista se esconde na grama alta, esperando que sua camuflagem venenosa funcione e que os insetos aterrorizantes não o notem. Enquanto uma vespa voa abaixo com seu prêmio, uma língua enorme dispara das sombras, agarrando o inseto no ar. Um sapo verde gigante senta-se em um tronco, mastigando a vespa. O protagonista congela de medo, percebendo que outro predador mortal entrou na área. No entanto, o ataque do sapo provoca o enxame. As vespas gigantes largam sua comida e mergulham para atacar o sapo. Do seu esconderijo na grama, o protagonista observa o caos. O sapo é rapidamente subjugado pelo grande número de insetos. Uma vespa crava seu ferrão no traseiro do sapo, enquanto outra se agarra à sua cabeça com as mandíbulas para uma mordida feroz. O protagonista observa a batalha da grama, analisando que uma única vespa é mais fraca que o sapo, mas o número esmagador do enxame preenche a lacuna de poder. Seu medo se transforma em oportunismo enquanto ele se esconde, imaginando se pode recolher os restos. Ele conclui que os cadáveres de monstros dariam muito mais experiência do que a madeira e os cogumelos que ele tem comido. As vespas atacam o sapo verde gigante, picando-o e mordendo-o implacavelmente. Num movimento desesperado pela sobrevivência, a garganta do sapo brilha em roxo. Ele libera uma habilidade chamada Língua Fortalecida, espetando várias vespas no ar com grande velocidade. No entanto, o contra-ataque não é suficiente. Mais vespas agarram-se à mandíbula do sapo, cravando as suas mandíbulas enquanto ele coacha em agonia. O protagonista continua a espreitar da relva, testemunhando a brutalidade da natureza. De repente, uma sombra enorme cai sobre o sapo no tronco. O sapo olha para cima confuso, mal emitindo um som. Antes que um predador ataque com uma velocidade ofuscante, espalhando sangue violentamente pelo ar, um pássaro colossal com penas avermelhadas e uma cobra como cauda é revelado, tendo facilmente agarrado o sapo com as suas garras e cauda. A criatura aterrorizante baixa a cabeça, o seu olho vermelho brilhante fixando-se no protagonista trêmulo, vendo através do seu disfarce de cogumelo. Desmoralizado pelos monstros mortais, o protagonista desiste, convidando sarcasticamente o pássaro a comê-lo enquanto reclama que este jogo é desequilibrado. O reflexo do protagonista é visível na enorme pupila do pássaro, destacando quão pequeno ele é em comparação com este predador de topo. O pássaro inclina a cabeça,
perdendo o interesse na pequena bolha pouco apetitosa, e impulsiona-se do chão com grande força para levantar voo. O vento da descolagem do pássaro é tão forte que lança o protagonista para longe. Ele rola pelo ar, sofrendo 30 de dano enquanto a sua camuflagem de cogumelo se espalha. A floresta volta lentamente ao silêncio enquanto as folhas assentam, a enorme ameaça agora desaparecida. Sob a lua crescente, a vasta paisagem de montanhas e floresta parece pacífica, mas assustadoramente grande. O protagonista aterra num tronco com os seus poucos cogumelos restantes, a tremer da experiência de quase morte. Ele analisa o seu lugar nesta hierarquia cruel, imaginando uma cadeia alimentar com um pássaro gigante no topo. Abaixo estão as feras, animais e insetos. Ele percebe que está no fundo, abaixo até mesmo das plantas, no mesmo nível que a terra. No entanto, ele percebe que este estatuto baixo foi o que o salvou. A diferença de poder entre ele e o monstro era tão grande que ele nem foi considerado comida, poupando a sua vida. Ele abre a sua janela de status. Ele é um mofo de lodo nível 5 com 79 de vida, 13 pontos de habilidade não gastos e habilidades melhoradas. Decomposição, nível 6. Pulsação, nível 3. E resistência a veneno, nível 2. Apesar do seu crescimento rápido, ele sente-se desanimado. Depois de subir 4 níveis numa noite, o seu título ainda é criatura fraca, e nada mudou fundamentalmente. Ele questiona o seu futuro, perguntando-se como um simples mofo de lodo pode sobreviver num ambiente tão perigoso. Dominado pela exaustão, ele suspira, desejando que tudo isto fosse um sonho e que pudesse acordar seguro na sua cama. A noite finalmente passa, e o sol da manhã atravessa a copa da floresta. De repente, um líquido verde viscoso pinga do chapéu do cogumelo vermelho acima, aterrando diretamente no lodo desprevenido. A substância age como um ácido forte a chiar contra o corpo amarelo do protagonista e a fazer aparecer continuamente marcadores de dano enquanto ele grita de dor. Desesperado para escapar da sensação de queimadura, ele ativa uma nova habilidade chamada Explosão, que estimula instantaneamente o seu citoplasma interno para gerar um impulso poderoso. A força da habilidade lança-o violentamente para longe do tronco, espalhando a sua coleção de cogumelos por todo o lado enquanto ele se choca contra o chão. Ele recupera-se rapidamente e olha para trás para identificar o seu atacante, avistando um grande caracol branco com uma concha vermelha mover-se lentamente pela madeira. O caracol ignora a confusão e cospe um jato de licor ácido num cogumelo próximo. O ácido funciona instantaneamente, dissolvendo o fungo numa lama verde e pastosa. O caracol sorve alegremente a refeição liquefeita enquanto o protagonista observa com nojo, chamando-lhe de caracol fedorento. O caracol termina de comer e olha para cima, os seus pedúnculos oculares a contorcerem-se ao notar o mofo de lodo zangado. O protagonista está furioso, pensando que, embora roubar comida seja irritante, pingar saliva ácida na sua cara e quase o desfigurar é completamente imperdoável. No entanto, o caracol simplesmente olha de volta com olhos grandes e inocentes e emite um som lastimável, agindo como se fosse inofensivo. O protagonista tenta manter a sua raiva, dizendo à criatura para não se fazer de vítima ou tentar manipulá-lo com fofura. O caracol desaba ao lado de um cogumelo, parecendo incrivelmente abatido e continuando a choramingar tristemente. Vendo a criatura parecer tão patética, a raiva do protagonista começa a desaparecer. Ele reflete que ambos são apenas companheiros de sofrimento na base da cadeia alimentar, vagueando pelo mundo e tentando conseguir algo para comer. Ele pergunta-se se está a ser demasiado duro com o animal. Soltando um suspiro, ele decide deixar o assunto para trás. Ele diz ao caracol que não vai dificultar as coisas para ele e que pode ir em frente e comer, pois há muitos cogumelos para partilhar. O caracol anima-se imediatamente, celebrando alegremente a permissão. Enquanto o caracol ácido sorve alegremente o cogumelo liquefeito, o protagonista observa e começa a deixar a sua imaginação correr solta. Ele pergunta-se se esta situação é um clichê clássico de amizade nascida de uma luta, encontrado em manga shonen. Ele começa a fantasiar sobre um futuro onde eles formam um grupo, combinando as suas forças para aumentar a sua probabilidade de sobrevivência. O seu delírio escala até imaginá-los a evoluir juntos para poderosos guerreiros humanoides, e eventualmente, a lutarem lado a lado para derrotar um grande rei demônio através do poder do seu vínculo. Convencido de que companheiros são indispensáveis para a sobrevivência, ele decide agir. Ele aproxima-se do caracol branco e propõe uma aliança. Como ambos são monstros de baixo nível, ele sugere que formem uma equipe e cuidem um do outro, prometendo garantir que o caracol tenha muitos cogumelos para comer. O caracol responde com um som fofo, mas em vez de apertar as mãos, vomita de repente um enorme jato de bilis ácida amarela diretamente sobre o protagonista. O ataque apanha o mofo de lodo completamente desprevenido. Ele sofre 12 pontos de dano, baixando a sua vida para 62. Contorcendo-se de dor, ele percebe duramente que a sua fantasia foi tola. Os monstros neste mundo não se importam com sentimentos ou amizade.
Existe apenas a simples e brutal relação de comer ou ser comido. Admitindo que foi enganado pela aparência lastimável do caracol e percebendo que é mais forte do que ele, o protagonista decide fugir enquanto a criatura está momentaneamente ocupada a comer o vômito. No entanto, o caracol ácido olha para cima, notando que a sua presa está a tentar ir embora. Vira-se imediatamente e começa a persegui-lo, recusando-se a deixar o lodo ir. Desesperado para sobreviver, o protagonista gasta os seus pontos de habilidade restantes para melhorar a sua habilidade de pulsação do nível 3 para o nível 4. Gritando que está a usar toda a sua força, ele avança com uma velocidade recém-descoberta. As duas criaturas lentas envolvem-se numa perseguição de alta velocidade pelo tronco. Para a frustração do protagonista, ele percebe que mesmo com a sua melhoria, o caracol fedorento está a igualar a sua velocidade perfeitamente. O caracol ácido prepara o seu próximo ataque, o seu corpo a convulsionar enquanto acumula a pressão. De repente, cospe uma enorme massa de fluido corrosivo, ativando a sua habilidade, licor ácido. O ataque atinge o protagonista com uma precisão devastadora, queimando seu corpo amarelo e causando os massivos 27 pontos de dano, dividindo fisicamente em duas poças separadas. Atordoado e dividido, o protagonista questiona-se momentaneamente se a sua consciência permanece automaticamente na metade maior do seu corpo separado, mas rapidamente descarta o pensamento filosófico, pois a situação é demasiado crítica para tais distrações. O caracol paira sobre ele, soltando um guincho aterrorizante ao abrir uma boca cheia de dentes afiados como navalhas, parecendo um monstro completamente diferente da criatura fofa que fingiu ser. Sem hesitação, o caracol enterra a cara na poça de lodo e começa a devorar o protagonista. Enquanto é comido, o protagonista decide suportar a dor, dizendo a si mesmo que deve sobreviver a este momento para se vingar mais tarde. O caracol engole uma porção do lodo amarelo e faz uma pausa por um momento. No entanto, os seus olhos brilham imediatamente com uma luz vermelha ameaçadora, indicando que não terminou e pretende consumir o resto dele. Num movimento desesperado, o protagonista enrola secretamente um tentáculo à volta do caule de um cogumelo venenoso roxo que está por perto. Enquanto o caracol avança com a boca bem aberta para dar outra mordida, o protagonista ativa sua habilidade de explosão. Usando a propulsão súbita, ele empurra o cogumelo venenoso diretamente para a boca aberta do caracol. O caracol morde o fungo tóxico. O efeito é instantâneo. Veias roxas saltam pela pele branca do caracol enquanto o veneno inunda o seu sistema. Ele contorce-se em agonia, espumando pela boca enquanto a toxina o destrói por dentro. Finalmente, o enorme caracol desmorona, morto. O sistema notifica o protagonista que o alvo foi derrotado, concedendo-lhe pontos de experiência suficientes para avançar do nível 5 para o nível 6. Recuperando o fôlego, o protagonista explica a sua estratégia vencedora. Ele tinha notado que o caracol usava sempre ácido para derreter os cogumelos antes de os comer. Ele deduziu que isto acontecia porque o caracol não tinha resistência a veneno e não os conseguia comer crus. Ao forçar o cogumelo venenoso cru pela sua garganta abaixo, ele explorou a sua fraqueza fatal. Um mofo de lodo ria ao lado do cadáver do caracol ácido, celebrando a sua primeira morte de um monstro neste novo mundo. Curioso sobre as recompensas por decompor um monstro, ele desliza o seu corpo amarelo sobre a carne branca do caracol. No entanto, ele recua rapidamente, achando a carne do caracol pegajosa e nojenta. Ele diz a si mesmo para tratar aquilo como bife ou cozinha francesa e ativa a sua habilidade de dissolução para começar. Mas no momento em que a prova, fica horrorizado. Ele grita internamente que é horrível, com um sabor salgado e azedo e uma textura como ranho espesso. A experiência é tão horrível que ele para. Uma janela do sistema anuncia que a decomposição falhou e nenhum ponto de experiência foi ganho. Ele olha para o cadáver, em conflito. Ele considera jogá-lo fora, mas sente que seria um desperdício de uma vitória pela qual arriscou a vida. Ele se lembra que precisa ficar mais forte rapidamente e não pode se dar ao luxo de ser exigente com a comida. Ele decide aguentar, figurativamente tapando o nariz, embora note que não tem um, e se força a engolir a refeição nojenta. A floresta se enche com seus sons de ânsia de vômito enquanto ele luta para manter a comida nojenta no estômago, parecendo uma massa de lodo com falhas. Ele se força a continuar, comendo a carne do caracol junto com alguns cogumelos próximos. Quando ele finalmente termina, o sistema anuncia que a decomposição está completa. Ele ganha experiência suficiente para subir do nível 6 para o 7, e seu corpo se recupera. Apesar da alegação do sistema, ele se sente péssimo. Ele fica em uma poça derretida ao lado da concha vermelha vazia, sentindo-se pior do que antes de comer. Ele verifica sua tela de status. Ele tem 1,4 pontos de habilidade, e suas habilidades são decomposição nível 6, pulsação nível 3, resistência a veneno nível 3 e explosão nível 1. Ele analisa o que suas habilidades significam na prática, equiparando decomposição a simplesmente comer.
Ele traduz cinicamente suas outras habilidades. Pulsação é fugir. Resistência a veneno é apanhar. Explosão também é fugir. O lodo aceita sua realidade, dizendo a si mesmo que reclamar é inútil para sua espécie. Ele imagina predadores poderosos da floresta, como a vespa gigante, como gigantes musculosos. Ele raciocina que com seus atributos baixos, ele não poderia provocá-los mesmo que tivesse habilidades de ataque. Focando na sobrevivência, ele decide aprimorar sua habilidade de pulsação novamente. A habilidade avança para o nível 4, e ele testa ansiosamente o quão mais rápido ficou. Ele empurra seu corpo de lodo o mais rápido possível, medindo seu movimento pela madeira. Ele descobre que sua nova velocidade máxima é de 20 cm por segundo. No entanto, quando ele calcula que isso é apenas 0,78 km por hora, ele se desespera, percebendo que ainda é incrivelmente lento apesar de seus esforços. Uma semana depois, o protagonista está relaxando dentro de um tronco oco segurando um cogumelo vermelho. Ele reflete que, embora o tronco fosse seguro, ele esgotou a comida local e ganhou apenas 2 níveis. É hora de encontrar uma nova base. Antes de partir, ele decide fazer uma última grande busca para encher seu estômago e inventário. Ele ativa a busca. Ao achatar seu corpo em uma rede semelhante a veias, ele pode explorar várias direções ao mesmo tempo. Seu alcance de busca aumenta com seus pontos de vida. Seu corpo amarelo se espalha pelo chão da floresta como um mapa vivo. O sistema notifica que ele armazenou 3 cogumelos brancos dentro de seu corpo. Ele expande seu alcance, pegando 6 pequenos cogumelos de grama. Ele explica que com o controle de seu corpo, ele pode armazenar itens ou decompô-los instantaneamente, aumentando sua eficiência ao consumir um aglomerado de cogumelos azuis. O lodo continua a forragear consumindo um grande cogumelo azul. O sistema confirma a decomposição, concedendo-lhe experiência e aprimorando a resistência a veneno para o nível 4. Enquanto expande sua rede de busca, seus tentáculos amarelos atingem um objeto vermelho e duro. O sistema imediatamente o alerta que o alvo não pode ser decomposto. Antes que ele possa reagir, ele sofre 9 pontos de dano de uma dor aguda. Ele retrai seu corpo, irritado ao descobrir que encontrou aquele cara novamente. O atacante usa uma habilidade chamada licor ácido, borrifando um líquido corrosivo verde. O lodo é atingido de raspão pelo ataque, sofrendo mais 7 de dano, mas fica aliviado que sua velocidade aprimorada o ajudou a desviar da maior parte. O inimigo é outro caracol ácido. O protagonista percebe que este é muito mais rápido e se pergunta se a força varia dentro da mesma espécie. Ele se move evasivamente, confiante de que o caracol não pode atingi-lo novamente. No entanto, o caracol usa um ataque devastador de curto alcance, salpicando o lodo e causando massivos 33 pontos de dano. O caracol para, pensando que venceu, mas o protagonista aproveita este momento. Ele intencionalmente levou o golpe para se aproximar e enfia um cogumelo roxo venenoso na boca do caracol. Ele zomba da criatura, pensando que é fácil derrotá-la uma vez que sua fraqueza é conhecida, citando a diferença de inteligência entre eles. O plano funciona instantaneamente. O caracol ácido convulsiona enquanto o veneno se espalha por seu corpo. O protagonista consome o inimigo derrotado, novamente suportando o sabor nojento. O sistema o recompensa pela morte, subindo seu nível de 9 para 10. Ele fica em uma pilha derretida, sentindo-se péssimo pela refeição, mas admitindo que a experiência massiva dos monstros faz valer a pena. Depois de um tempo, o lodo deixa a concha vermelha do caracol ácido para trás e continua sua jornada pela floresta gramada. Enquanto se move, ele ouve um som de farfalhar vindo da grama densa à frente. Assumindo que é outro caracol fraco, ele arrogantemente grita, ordenando que a criatura escondida se revele. Para seu choque, a criatura que irrompe da grama não é um caracol, mas uma centopeia massiva e aterrorizante de pernas de lâmina. O lodo congela enquanto o inseto imponente lança uma sombra ameaçadora sobre ele. A centopeia mexe suas pernas azuis afiadas, criando um som rítmico e intimidador. Aterrorizado, o protagonista se esconde atrás de uma rocha, tremendo e percebendo que cometeu um erro. A centopeia se lança para atacar. Em pânico, o protagonista tenta sua estratégia vencedora anterior. Ele ergue um cogumelo venenoso, gritando para o monstro ficar para trás. No entanto, a estratégia falha. As mandíbulas afiadas da centopeia cortam instantaneamente o cogumelo ao meio antes que possa ser comido. O protagonista olha incrédulo enquanto o cogumelo fatiado cai, percebendo que seu truque é inútil contra este inimigo. O monstro segue com uma habilidade chamada estrangulamento de lâmina de miriápode, enrolando seu longo corpo ao redor do lodo e apertando. A centopeia enterra sua cabeça no lodo amarelo, tentando morder e despedaçar o protagonista. No entanto, a situação vira. A centopeia se debate, incapaz de infligir dano. O protagonista percebe que seu corpo líquido é imune a ataques de lâmina e constrição. O predador se torna preso enquanto o lodo engole o inseto preso.
Ele aceita feliz os pontos de experiência entregues e o consome. Encorajado por esta vitória, o protagonista continua caçando, avistando um grande besouro verde em uma rocha. Ele então tenta atacar uma vespa voadora, mas lamenta que ainda é baixo demais para alcançá-la. Ele então avista uma barata, mas com um puro nojo, decide deixá-la ir simplesmente porque não quer comê-la. Algum tempo depois, o protagonista viaja pela floresta de bom humor, cantarolando com um cogumelo vermelho na boca. Ele abre sua janela de status, revelando um grande crescimento. Ele agora é um lodo de nível 13 com 157 pontos de vida. Suas habilidades também melhoraram. Pulsação está no nível 8, e resistência a veneno no nível 5. Ele se recosta em um pouco de musgo, feliz com quão rápido está subindo de nível desde que começou a comer carne e se sentindo confiante em suas habilidades novamente. O lodo visualiza seu lugar na cadeia alimentar acima dos insetos, mas ainda abaixo de lagartos, sapos e da ave do terror. Ele decide que é hora de mirar mais alto e caçar pernas de sapos gigantes. Confiante, ele se imagina se tornando imparável, visualizando-se sobre uma pilha de cadáveres de insetos e sonhando em governar este outro mundo. Ele chega à beira de um lago turvo na floresta pantanosa. Ele observa a água, perguntando-se se recursos valiosos estão escondidos abaixo e se ele pode mergulhar para explorar. Decidindo aprender na prática, ele mergulha um tentáculo amarelo na água. A reação é imediata e dolorosa. Seu corpo incha como um balão, e ele entra em pânico, sentindo que está prestes a explodir. Através da pressão osmótica, ele aprende que, como um organismo unicelular, a água doce entra correndo em suas células. Ele percebe que vai estourar e morrer se submergir, assim como um glóbulo vermelho. Ele rapidamente retrai seu membro, aliviado, mas forçado a abandonar seu plano subaquático. De repente, bolhas sobem do lago. Um grande crustáceo verde escuro emerge lentamente da água. Confuso, o protagonista identifica a criatura como um caranguejo. A criatura encara fixamente, borbulhando espuma pela boca. Sua confusão se transforma em fome enquanto ele imagina um prato de caranguejo no vapor. Depois de tantos insetos nojentos, ele pensa animadamente que isso é finalmente comida normal. Ele tenta enganar a criatura, chamando da margem com uma voz amigável para fazer amizade. No entanto, o caranguejo o ignora e sobe em uma rocha íngreme na água. Ele fica lá, soltando bolhas pela boca. Ele percebe que o caranguejo não virá até ele. Ele decide que arriscar sua vida na água não vale a pena. Em vez disso, ele planeja dissolver cogumelos venenosos e derramar a toxina na água para matar o caranguejo remotamente. O caranguejo gigante do pântano usa a barragem de bolhas, disparando um jato de água de alta pressão de sua boca. O jato atinge o mofo de lodo com uma força tremenda, jogando-o para trás. O ataque causa 25 pontos de vida. O protagonista fica chocado que uma simples pistola de água possa machucá-lo tanto. O caranguejo dispara novamente. Um mofo de lodo tenta se esquivar, mas sofre mais 10 de dano enquanto se afasta apressadamente. Ele desliza para trás de uma grande raiz de árvore, bloqueando as rajadas de água que chegam. Respirando com dificuldade, ele percebe que este oponente é muito mais forte do que os insetos que ele estava farmando. Ele decide que fugir agora o tornaria um alvo, então ele se esconde e espera, torcendo para que o caranguejo perca a paciência. De repente, um forte barulho de água é ouvido quando o caranguejo pula de seu poleiro. O protagonista espia por trás da árvore, perguntando-se se o monstro finalmente desistiu. Para seu horror, o caranguejo gigante do pântano sai da lagoa e sobe em terra. O caranguejo estala suas garras agressivamente. Ele ativa a arrancada, movendo-se de lado com uma velocidade aterrorizante para diminuir a distância. O protagonista observa em choque enquanto o predador corre em direção ao seu esconderijo. Percebendo que o caranguejo quer comê-lo, o mofo de lodo entra em pânico e sobe freneticamente no tronco da árvore. Um mofo de lodo se agarra à árvore, olhando para o caranguejo lá embaixo. Ele se sente aliviado, pensando que pode evitar os ataques de água subindo. Ele lamenta quão rapidamente se tornou a presa em vez do caçador. Um som de chiado vindo de cima interrompe seu alívio. Ele olha para cima e vê uma grande aranha pálida com olhos vermelhos descendo em sua direção. Sem se sentir ameaçado, o protagonista acena um tentáculo com desdém, dizendo à aranha para sair, pois ele está ocupado com o caranguejo. Ele arrogantemente avisa a aranha para não ser ingrata, gabando-se de ter comido muitos insetos como ela. A aranha não recua. Ela sibila agressivamente, seus olhos vermelhos brilhando. A aranha de repente usa o corte aracnídeo, sua pata dianteira golpeando como uma lâmina com velocidade ofuscante. Para seu choque, o ataque corta seu corpo, arrancando um grande pedaço de lodo e causando 30 de dano. A aranha pega e come o lodo arrancado. O protagonista fica perplexo, pensando que era imune a lâminas. Uma janela de status revela que o monstro-aranha de nível 16 tem esgrima nível 8.
Antes que ele possa processar isso, uma rajada de água de alta pressão atinge o tronco da árvore a centímetros dele. O respingo o atinge, causando mais 17 de dano. Ele percebe que está preso entre a aranha empunhando a espada acima e o caranguejo com a pistola de água abaixo. Ele olha para a aranha aterrorizante bloqueando seu caminho, amaldiçoando sua terrível sorte. Lágrimas brotam em seus olhos quando ele percebe que está preso em outro beco sem saída. No chão, o caranguejo gigante do pântano mira e dispara outra barragem de bolhas árvore acima. O protagonista se esquiva no último segundo. O jato de água erra ele e atinge o monstro-aranha no rosto. A força da explosão derruba a aranha da árvore. O monstro-aranha pousa embaixo, furioso com um ataque não provocado. Ele retalia imediatamente atirando um fluxo de teia branca no caranguejo. O tiro de seda aracnídea atinge o caranguejo gigante do pântano, dificultando seus movimentos. Aproveitando a oportunidade, o monstro-aranha salta para baixo e usa o corte aracnídeo na casca dura do caranguejo. O caranguejo se defende com a carapaça de crustáceo, endurecendo sua casca para bloquear a pata da aranha. O caranguejo contra-ataca com a pinça de crustáceo estalando suas garras, enquanto a aranha usa o controle de seda aracnídea para desviar das pinças. O caranguejo fica irritado com as teias pegajosas prendendo suas garras. Enquanto isso, no alto da árvore, o protagonista observa o caos. Ele celebra internamente que seu plano de colocar seus inimigos um contra o outro foi bem sucedido. Abaixo, a batalha continua. O caranguejo borbulha pela boca, lutando para arrancar a teia de suas garras. O monstro-aranha aproveita o momento para desferir um corte preciso no pedúnculo ocular do caranguejo. Causa uma explosão de luz e dor. A aranha sibila, pronta para continuar o ataque. Mas o caranguejo gigante do pântano balança sua garra maciça violentamente, forçando a aranha a desviar de um golpe pesado. O ágil monstro-aranha salta no ar, evitando os ataques desajeitados do caranguejo. O caranguejo gigante do pântano se debate no chão, sua garra maciça presa por uma espessa teia branca. Aproveitando a imobilidade do caranguejo, a aranha usa o controle de seda aracnídea, movendo-se a uma velocidade ofuscante para envolver o crustáceo em uma prisão de seda. O caranguejo logo fica indefeso e totalmente encasulado, enquanto a aranha sobe em sua casca para reivindicar a vitória. Da árvore, o protagonista, um mofo de lodo, observa surpreso. Ele pensa que o caranguejo fedorento está amarrado como um de supermercado e fica maravilhado que a pequena aranha virou o jogo contra o predador maior. A aranha paira sobre o rosto do caranguejo, pronta para se banquetear. O caranguejo encara de volta, com espuma borbulhando de sua boca. As bolhas se acumulam rapidamente, brilhando com uma pressão estranha. De repente, uma enorme lâmina de água comprimida irrompe da boca do caranguejo com um som ensurdecedor, cortando o ar. O ataque cria um redemoinho de lâminas de água, rasgando instantaneamente o casulo de seda. Pego na explosão, o monstro-aranha é imediatamente fatiado em pedaços no ar. O contra-ataque desesperado do caranguejo libera uma tempestade de cortadores de água em todas as direções. Uma lâmina de água perdida corta o tronco da árvore, errando o protagonista por centímetros. Ele treme, percebendo que os instintos de sobrevivência do caranguejo ativaram um poder oculto devastador. Abaixo, o caranguejo gigante do pântano desmaia de exaustão, cuspindo um último e fraco jato de água enquanto sua adrenalina diminui. A batalha termina com o monstro-aranha como uma pilha de membros e o caranguejo deitado imóvel, sem energia. O protagonista espia por trás das raízes da árvore, esperando que os aterrorizantes ataques de água parem antes de se mover. Quando a caótica batalha de 3 lados termina, a floresta fica em silêncio. O monstro-aranha está em pedaços, e o caranguejo gigante do pântano jaz indefeso em sua teia. Vendo que o perigo passou, o protagonista, um mofo de lodo, emerge de seu esconderijo. Ele se aproxima do caranguejo imobilizados, zombando dele por desperdiçar sua energia atirando água descontroladamente e acabar em um estado patético. No entanto, ele enfrenta um dilema sobre como finalizar a criatura robusta. Sufocá-lo é muito perigoso, e ele não consegue forçar cogumelos em sua boca fechada. Ele decide agir rapidamente antes que o caranguejo se recupere. Procurando por uma arma, seu olhar pousa em uma grande rocha pesada nas proximidades. Ele espalha seu corpo sobre a pedra, tentando absorvê-la em seu inventário usando o espaço de lodo, mas um erro do sistema pisca, espaço insuficiente. Ele percebe que o tamanho do seu armazenamento depende dos seus pontos de vida, que estão muito baixos após a batalha para a rocha caber. Escolhendo a morte em vez de seu tesouro, ele vomita toda a sua coleção de cogumelos para liberar espaço no inventário. Com seu inventário limpo, ele consegue absorver a enorme rocha em seu corpo. O peso imenso faz seu corpo amarelo inchar, e ele bate no chão com um baque forte. Ele reclama do peso, mas continua, arrastando seu corpo pesado e cheio de rocha. Ele sobe lentamente na árvore, posicionando-se bem acima do monstro aprisionado. Ele olha para o caranguejo, declarando que veio para tirar sua vida.
Usando a gravidade, o protagonista se solta da árvore e cai como uma pedra em direção ao alvo. O caranguejo gigante do pântano olha para cima aterrorizado para o objeto amarelo maciço caindo do céu. Em um último esforço, ele dispara um último jato de água de alta pressão de sua boca. O jato de água atinge a rocha e o lodo em queda, mas seu impulso é grande demais. O protagonista aguenta o dano, determinado a esmagar seu inimigo. O caranguejo se prepara para o impacto enquanto a sombra cai sobre ele. Com um estrondo ensurdecedor, o lodo cheio de pedra colide com a carapaça do caranguejo, criando uma onda de choque massiva. A poeira baixa, mostrando o protagonista sobre a carapaça esmagada do caranguejo. O sistema confirma a morte, concedendo-lhe experiência suficiente para o nível 14,5 ponto de habilidade. Exultante com sua sobrevivência e vitória, o protagonista ri loucamente, celebrando seu triunfo como o último sobrevivente. Sem perder um momento, ele se acomoda sobre sua presa fresca, anunciando alegremente que é hora do banquete. O protagonista, Lodo, se prepara ansiosamente para desfrutar de sua refeição suada, sentado na carapaça virada do caranguejo como um chefe. Ele arruma os órgãos e as ovas do caranguejo na carapaça como uma tigela de sopa e usa um pedaço da carne da pata como utensílio, ignorando os restos da aranha. Ele mergulha a carne branca do caranguejo nas ricas ovas amarelas, pronto para se deliciar. A primeira mordida o sobrecarrega de sabor. Após dias comendo madeira mofada, lesmas e insetos, o sabor fresco dos frutos do mar é uma explosão de sabor em sua mente. Lágrimas escorrem por seu rosto lodoso enquanto ele percebe que boa comida cura a alma. Ele renova seu voto de sobreviver neste mundo perigoso para encontrar mais comida deliciosa. Ele come tudo, sem deixar sobras, e deita em um tronco, empanturrado e satisfeito. Uma janela de status mostra que ele agora está no nível 14 com 168 pontos de vida. Ele se sente totalmente recarregado e energético. Com a fome saciada, o protagonista decide usar sua nova energia para um experimento. Ele se senta diante de uma rocha, focando em sua estrutura corporal interna. Ele contrai os músculos do corpo com força, esforçando-se com toda a sua energia. Seu único olho salta com a pressão enquanto ele tenta forçar algo para fora, gritando internamente com o esforço. Ofegante, ele encara a rocha, ordenando que o poder saia. Ele se lembra do ataque de rajada de bolhas do caranguejo, deduzindo que habilidades podem ser aprendidas com a prática. O caranguejo comprimia a água para atirar, e ele imagina que um lodo deveria ser capaz de fazer o mesmo. Com nova determinação, ele comprime seus fluidos internos novamente, entoando para que o ataque apareça. O protagonista tenta copiar o ataque do caranguejo comprimindo seu corpo. Ele se esforça, mas apenas alguns jatos fracos saem de seu traseiro na direção errada. Ele tenta novamente, mirando para frente com sons de esforço, mas o líquido amarelo apenas escorre fracamente. Exausto, ele se derrete em uma poça. Ele reclama que não consegue controlar a direção ou a força do líquido, sentindo-se derrotado, mas sua frustração se transforma em determinação. Recusando-se a falhar, ele tensiona todo o corpo, comprimindo seus fluidos internos ao limite. De repente, um jato de alta velocidade de fluido amarelo dispara de seu corpo com grande força, ativando sua habilidade de rajada nível 1. O projétil atinge a carapaça do caranguejo, perfurando um buraco nela. O sistema anuncia que sua habilidade de rajada evoluiu para um novo ataque, jato de citoplasma. O sistema explica que a habilidade usa seu citoplasma interno para lançar sua própria massa corporal como um projétil. O protagonista ri, emocionado por poder evoluir habilidades com a prática. Ele para, subitamente preocupado. Ele se lembra que suas habilidades anteriores tinham um tempo de recarga de 5 minutos e se pergunta se este ataque também tem. Para testar, ele dispara rapidamente mais 2 tiros. Para sua alegria, ele dispara uma rajada rápida, perfurando a carapaça do caranguejo repetidamente. O sistema confirma que a habilidade não tem tempo de recarga. Após disparar continuamente, a habilidade sobe para o nível 2. No entanto, ele percebe o alto custo do poder. Ele está encolhido em um graveto fino. Um alerta do sistema avisa que sua vida está em estado crítico porque cada tiro usa sua própria biomassa, pontos de vida, como munição. Ele percebe que, sem magia, seu corpo é seu único recurso de combate. Um pouco desapontado por não poder ser um mago, ele come o caranguejo para recuperar sua massa perdida. Enquanto come, ele tem uma ideia. Se comer o restaura, e se ele comesse as partes de si mesmo que foram cortadas antes? Ele procura e encontra um grande pedaço de seu lodo amarelo na grama. O pedaço parece surpreendentemente grande, e ele se pergunta se perdeu tanta massa quando a aranha o fatiou. Para testar sua teoria, ele toca o pedaço separado em seu corpo principal, ativando a recuperação. Ao absorver o pedaço, ele vivencia memórias da perspectiva dele. Ele se vê lutando contra a aranha e derrubando a rocha, mas de fora, percebendo que o pedaço decepado tinha sua própria consciência.
O lodo percebe algo brilhante sobre seu corpo. Partes decepadas, embora sem consciência, podem decompor coisas de forma independente. Ao reabsorvê-las mais tarde, ele pode coletar a vida e a experiência que elas acumularam. Encantado, ele cantarola uma melodia, pensando que encontrou um bug ou uma falha no sistema. Ele imagina enviar vários fragmentos para trabalhar em locais diferentes, transformando sua única boca em muitas para aumentar drasticamente sua velocidade de subida de nível. Ele imediatamente testa essa teoria usando a divisão. Um pedaço de seu corpo amarelo se separa, custando-lhe 10 pontos de vida, mas tanto seu corpo principal quanto a parte dividida parecem fracos. Ele percebe uma limitação. Se sua vida cair abaixo de 30, ele entra em um perigoso estado de inanição. Com vida máxima de 198, ele deduz que com comida suficiente para reabastecer sua vida, ele pode criar quantos clones quiser. Ele força seu corpo. Ele arranca à força um grande pedaço de lodo de sua forma principal, recebendo 30 de dano para criar um clone substancial. A bolha amarela separada se contorce e se move por conta própria, confirmando o sucesso do experimento. Ele se imagina usando uma bandana ninja, percebendo que a habilidade é como a técnica do clone das sombras de um mangá famoso. Animado, ele levanta um punho e declara que é hora de começar a trabalhar. Ele ordena que um pequeno clone de lodo decomponha um tronco morto. Ele direciona outros para uma pilha de cogumelos próxima. Sua tela de status mostra que ele é um lodo de nível 14 com 198 de PV e habilidades como decomposição, pulsação, resistência a veneno e jato de citoplasma. Ele está satisfeito com sua estratégia. Enviar clones para coletar recursos enquanto ele fica para trás, comendo a carne de aranha restante para manter seu corpo principal seguro e com a vida cheia. Dominando seu corpo, ele se imagina em uma forma humanoide blindada e estilosa, sentindo-se incrivelmente forte. Ele analisa o combate, visualizando uma estocada normal de uma arma passando por ele inofensivamente. Ele deduz que até mesmo um corte normal ou um poderoso corte de energia falharia, pois seu corpo líquido simplesmente se reconectaria. Ele conclui que ataques físicos não podem ameaçá-lo, mas sua expressão fica séria ao considerar a única coisa que ainda teme. Ele contempla sua imunidade física, perguntando-se se é invencível. Ele imagina ser atingido por um ataque mágico, questionando se a magia poderia matá-lo, já que os ataques físicos falham. Ele se pergunta se ainda não viu magia porque este mundo é apenas um reino animal mais selvagem. Ele monta uma armadilha na água turva usando pequenos pedaços de seu corpo amarelo como isca para atrair presas. Um caranguejo do pântano gigante emerge da água, agarrando a isca. No entanto, ele deixou um rastro de pedaços de lodo que vai da água até a grama. Um grupo de caranguejos segue o rastro de comida, sem saber que estão sendo levados para uma zona de abate. Os caranguejos continuam a se banquetear com os pedaços amarelos, movendo-se mais para o interior. Lá no alto, ele se agarra a uma árvore, observando os caranguejos se reunirem abaixo enquanto terminam o rastro de isca. Os caranguejos de repente olham para cima, notando uma sombra enorme caindo sobre eles. Ele empurra o galho da árvore, usando novamente a gravidade como sua arma. O galho despenca com uma força devastadora, esmagando instantaneamente os caranguejos. Ele comemora no galho enquanto o sistema envia notificações em massa. Derrotar 6 caranguejos de uma vez lhe dá experiência suficiente para ir do nível 14 ao nível 15. Ele desce ao chão, finaliza quaisquer sobreviventes com uma rocha e se prepara para comer. Após decompor a carne do caranguejo, sua vida é totalmente restaurada. Ele olha para as carapaças limpas, satisfeito com seu método eficiente de coleta. Agora em um nível mais alto, ele decide praticar combate, colocando uma carapaça de caranguejo contra uma rocha como alvo. Em sua mente, ele é um pistoleiro estiloso se preparando para disparar uma habilidade que chama de barragem plasmodial. Na realidade, ele libera uma rápida tempestade de balas de lodo amarelo, atingindo o alvo com velocidade e força. O alvo solta fumaça do impacto, e o sistema anuncia que sua habilidade de barragem plasmodial, jato de citoplasma, subiu do nível 5 para o 6. No entanto, o treinamento intensivo tem seu preço. O protagonista é mostrado encolhido e seco, com sua saúde criticamente baixa devido ao uso de sua própria massa corporal como munição. Enquanto come um cogumelo para se recuperar do estado de autofagia, ele nota que após 2 dias de treinamento intenso, tanto o poder quanto a precisão de seus ataques melhoraram significativamente. Ele analisa sua estamina, notando que só consegue disparar 30 jatos de citoplasma antes que sua saúde esteja em risco. Ele se pergunta como torná-los mais letais sem usar mais de seu corpo. Uma ideia lhe ocorre enquanto ele pega um cogumelo venenoso em uma rocha, decidindo adicionar ingredientes à sua munição. Ele teoriza que envolver um cogumelo venenoso no projétil de lodo pode infligir dano de veneno à distância. Da mesma forma, envolver uma rocha no lodo aumentará significativamente o impacto físico do tiro.
Ele testa isso imediatamente, disparando um tiro infundido com uma rocha que atinge o alvo com um estalo alto, provando seu poder. Satisfeito, ele arrogantemente se chama de gênio por inventar um ataque tão versátil. Um arrulho suave interrompe sua celebração. Ele vê uma luz estranha no oco de uma árvore próxima e se pergunta se é um pássaro ou vagalumes. Curioso, ele se aproxima da árvore para investigar o barulho. Ele sobe pelo tronco e espia diretamente para dentro do buraco brilhante. Para seu choque, ele fica cara a cara com uma coruja espectral azul brilhante. Sua aura mágica o aterroriza. Ele entra em pânico instantaneamente, gritando internamente. Seu pior medo se tornou realidade. Ele encontrou um monstro que pode usar magia. Temendo um feitiço, ele cai da árvore e se arrasta freneticamente para escapar, mas a coruja não o persegue. Ela fica quieta na árvore, observando-o fugir. Esta não é uma fera selvagem, mas uma habilidade mágica chamada vidência simbiótica. Longe dali, uma mulher humana olha através de sua mão como um telescópio. Seu olho direito brilha com a mesma luz azul da coruja, mostrando que ela compartilha sua visão. Ela monta um grande javali blindado com outros 2 aventureiros. Quando um homem barbudo pergunta se ela encontrou algo, ela baixa a mão e responde que não viu nada importante, apenas um monstrinho estranho. O grupo de aventureiros humanos se move pela floresta. A batedora de cabelo rosa acha estranho que eles não tenham visto nenhum monstro de alto nível. O guerreiro barbudo diz ao pequeno Costas de Aço para ficar atento e liderar o caminho, preocupado que sua ligação mágica com o mestre da guilda tenha sido cortada. Enquanto isso, o bolor de lodo entra em pânico, fugindo o mais rápido possível. Acreditando que a coruja o viu, ele fica aterrorizado em provocar um usuário de magia e sabe que não pode mexer com aquele cara. Ele chega a um rio, esperando estar seguro do outro lado, mas não sabe como atravessar o vão. Lembrando-se da física e do teorema do momento, ele se lança no ar. Em pleno voo, ele ativa sua habilidade de barragem plasmodial. Em vez de atacar, ele dispara os projéteis de lodo para trás para a propulsão. A manobra funciona, mas lhe custa 80 pontos de dano próprio enquanto ele dispara para frente. A força o impulsiona alto por entre as árvores, atravessando o rio facilmente. Ele se choca do outro lado, exausto, mas aliviado, pensando que escapou do perigo. Ele come madeira morta para recuperar a saúde, percebendo que, embora forte para seu nível, um oponente de nível superior o mataria instantaneamente. De repente, uma pressão aterrorizante desce sobre ele, uma aura vermelho-fogo escura. Ele congela, sentindo uma presença mais aterrorizante do que a ave do terror de cauda de cobra. Ele assume que a coruja mágica o encontrou. Ele se vira lentamente, mas percebe que a fonte do medo não é a coruja. Caída no chão da floresta está uma garra colossal decepada com escamas brancas e uma unha preta. É massivo o suficiente para esmagar as árvores sob ela. Ele encara confuso, seu único olho tentando processar o que vê, um dedo gigante. Seu medo se transforma em ganância eufórica. Ele vê o membro como um lendário dedo de ouro, um termo de história para um power-up do tipo trapaça. Ele sabe que se absorver esta parte de monstro de alto nível, ganhará um poder imenso e possivelmente alcançará uma evolução massiva. Ele ri loucamente de sua sorte. Ele tenta imediatamente consumir o dedo de ouro, espalhando seu corpo sobre as escamas e ativando sua habilidade de dissolução para absorver seu poder. Ele envolve seus tentáculos de lodo ao redor do objeto, tentando quebrar a superfície. No entanto, ele luta para digeri-lo, achando o processo difícil e doloroso. Um alerta do sistema pisca. Decomposição falhou. Sua habilidade é muito baixa ou a diferença de nível é muito grande. A invulnerabilidade do alvo é acionada, e seu poder avassalador repele suas células. Em vez de ganhar experiência, ele sofre dano contínuo. 10, 20, 10, enquanto a energia do dedo queima. Percebendo que está se matando, ele ativa a autonomia, cortando a conexão para escapar. Um pedaço de seu corpo voa enquanto ele recua da refeição fracassada. Ele olha para o dedo com arrependimento, vendo apenas minúsculos pontos de mais um de experiência. Ele se amaldiçoa por não ter melhorado sua habilidade de decomposição. Ele lamenta sua situação, sentindo como se tivesse um grande tesouro que não pode usar. Ele percebe que não consegue decompô-lo e seu inventário é pequeno demais para carregá-lo. Ele decide deixá-lo, farmar níveis para maximizar sua habilidade e voltar para buscá-lo mais tarde. Assim que ele faz este plano, o chão começa a tremer violentamente sob ele. O dedo decepado de repente se ativa, brilhando com energia e disparando do chão. Ele rasga a terra, voando reto para cima e atravessando a copa da floresta. Ele observa em choque enquanto seu dedo de ouro voa para longe por conta própria. O lançamento envia ondas de choque e detritos voando. Ele avista uma explosão vindo em sua direção, percebendo que está no meio do fogo cruzado. A explosão atinge o chão perto dele, criando uma cratera enorme. Ele mal sobrevive, tremendo após o ocorrido.
Aterrorizado pelo poder que testemunhou, ele se encolhe sob a raiz de uma árvore, lamentando como o mundo é assustador. Ele percebe que quanto mais viaja, mais insignificante se sente. Ele abandona sua arrogância e volta às suas origens, escondendo-se e decompondo madeira morta para ficar mais forte com segurança. Sob ele, a terra mostra vermes, gemas e um monstro mímico enterrado esperando no escuro. Nas profundezas do subsolo, o dedo decepado pousou depois de cavar através da terra. Na escuridão, o dedo fica silencioso antes de romper com uma aterrorizante aura vermelha e preta, revelando que não é apenas uma parte do corpo, mas algo sinistro e vivo. O bolor de lodo verifica seu mapa mental. O dedo de ouro está longe a nordeste, e a coruja mágica está a sudoeste, colocando-o em uma zona segura dentro da floresta densa. Ele encontra uma árvore grossa para estabelecer uma base temporária, planejando descansar e recuperar seus clones no dia seguinte. Com sua habilidade de dissolução, ele se prende ao tronco e começa a derreter através da casca. Ele planeja uma entrada estreita para bloquear monstros grandes, enquanto torna o interior espaçoso e confortável. Ele se imagina usando um capacete de segurança e começa ansiosamente seu projeto de escavação. Ele dissolve a madeira camada por camada, cavando um túnel profundo na árvore. Para ter luz, ele planta um cogumelo luminoso, que emite um veneno fraco com seu brilho azul. Exausto, mas satisfeito, ele desaba em uma cama de musgo que coletou. Ele admira sua casa pronta, agora com uma mesa de pedra para comida e banhada pela luz do cogumelo. Sua base temporária tem um design inteligente. Um cogumelo venenoso tampa a entrada, um túnel leva a uma câmara de isca falsa abaixo, e uma passagem secreta se conecta à sua verdadeira câmara segura acima. Sentindo-se triunfante, o bolor de lodo flexiona um tentáculo segurando um graveto. Ele se deita em sua cama de musgo, mastigando o graveto como um charuto, aproveitando a sensação de um lar seguro. Seu relaxamento é interrompido por um zumbido rítmico alto que vibra através da madeira, irritando. Irritado, ele coloca a cabeça para fora do oco e grita para o barulho parar. Ele vê um enxame massivo de vespas na copa das árvores. Em vez de medo, ele observa seus números e tem uma ideia. Vespas gigantes zumbem pela floresta patrulhando seu território. O lodo dispara um jato de citoplasma de seu esconderijo, esmagando uma das vespas no ar. Ele então se senta abertamente na entrada de sua base, agindo como isca e provocando o enxame para irritá-los. Enfurecido, o enxame mergulha na árvore, cravando seus ferrões no lodo. Ele se retrai rapidamente para o fundo do buraco estreito, fazendo as vespas errarem ou prenderem seus ferrões. Elas atacam furiosamente a entrada, sem saber da armadilha dele. Seguro dentro de sua fortaleza, o protagonista suspira de alívio. Ele descobre que seu corpo pegajoso age como papel mata-moscas. As vespas atacantes ficam presas, e o sistema notifica de que está ganhando pontos de experiência sem esforço. Vendo seu plano funcionar, ele se torna mais ambicioso. Ele para de atacar e deixa duas sobreviventes voarem para longe. Ele as segue silenciosamente pela floresta até um enorme ninho de vespas no alto da copa das árvores. De um galho, ele observa a base delas. Seu olho se estreita enquanto ele planeja destruir o ninho. Ele se revela, chamando a atenção das vespas sentinelas. As sentinelas liberam um sinal de feromonil alertando a colônia. Um zumbido alto enche o ar enquanto milhares de vespas saem. Ele se mantém firme, pensando que, como os ferrões são inúteis contra seu corpo, mais inimigos significam apenas mais pontos de experiência. Mas as vespas usam uma estratégia inesperada. Elas o enxameiam, formando uma bola vibrante e apertada e batendo as asas em uníssono. A fricção cria um calor intenso como o de um forno. Um aviso do sistema pisca. A temperatura é crítica, e suas células estão morrendo. Ele entra em pânico, recebendo dano contínuo, chocado que as vespas podem cozinhá-lo vivo. Recusando-se a ser cozido, o bolor de lodo retalia com sua barragem plasmodial. Os projéteis de lodo destroçam as vespas operárias e quebram sua formação. A batalha muda quando um novo inimigo aparece, uma unidade pesada que bloqueia seus tiros com um escudo de cera de abelha. O inseto blindado avança, seu escudo de âmbar desviando as balas de lodo antes letais. Ele se agarra ao galho, percebendo que os guardas principais da colmeia são muito mais fortes que os batedores que ele enfrentou antes. Seu olho se arregala em choque. Ele avista um inseto único de pelo branco com um cajado de madeira. Ele agita seu cajado, conjurando um círculo mágico brilhante acima. A habilidade de invocação de enxame é ativada. Um exército massivo desce da colmeia, caindo sobre o lodo aterrorizado. A hierarquia inimiga é clara. Vespas operárias, vespas guardas defensivas e um comandante vespa mago. Ele treme, percebendo que enfrenta uma forma evoluída que usa magia, seu maior medo. O vespa mago friamente dá uma ordem. Vespas guardas blindadas mergulham em direção ao lodo para executá-lo. Ele libera sua barragem plasmodial, disparando um fluido amarelo no exército que se aproxima.
O ataque é eficaz, arrancando os insetos do céu através da copa, mas o grande número de inimigos o força a atirar sem parar, drenando sua biomassa. Sua vida cai 10 pontos por tiro, e seu corpo murcha. Para sustentar o ataque, ele usa uma estratégia inteligente. Enquanto atira, ele se ancora ao galho e usa a decomposição para drenar nutrientes da madeira, regenerando 10 HP por ciclo para compensar o custo. Apesar de sua munição infinita, as vespas guardas continuam o ataque. Uma levanta seu escudo de cera de abelha, desviando os tiros. Ele fica frustrado, sabendo que precisa de sua última pedra para reforçar um projétil e quebrar a defesa delas. Vendo seus ataques falharem, duas vespas guardas mergulham para terminar o serviço. Elas colidem com ele, esfaqueando seu corpo gosmento, mas o contato físico é sua especialidade. Ele zomba dos soldados por se entregarem em sua porta enquanto seu corpo os aprisiona. Os guardas ficam presos no fluido, suas armaduras se dissolvendo enquanto ele os decompõe vivos. Após decompor os inimigos, ele decide reivindicar os espólios. Seu inventário é atualizado com lanças de vespa e um ferrão de vespa dos guardas, mas um alerta do sistema avisa que seu armazenamento está cheio, então ele deve usar os itens agora. Ele improvisa, envolvendo uma lança de vespa afiada em seu lodo como núcleo de um projétil. Ele o gira rapidamente para obter estabilidade e poder. Ele dispara o tiro aprimorado em uma vespa guarda. Ele estilhaça o escudo de cera de abelha e espeta o soldado atrás dele. Vendo seu guarda destruído, o vespa mago percebe que suas defesas foram superadas. Ele agita seu cajado. Obedecendo, o enxame inteiro quebra a formação e voa de volta para a colmeia, abandonando o ataque. Ele permanece no galho observando-as partir. Ele zomba, acreditando que recuaram porque temiam seu poder. A batalha se intensifica quando o vespa mago forma uma bola giratória de energia dourada. Vendo o líquido brilhante, o bolor de lodo se distrai. Parece mel, e ele quer prová-lo mesmo no meio da luta. Mas o mago não está oferecendo comida. Ele ergue seu cajado e incendeia a esfera, lançando brasa cintilante. O vespa mago lança a bola de fogo para baixo como um meteoro. O ataque atinge o bolor de lodo causando 70 de dano, fazendo-o gritar enquanto sua vida despenca. O mago continua lançando múltiplos projéteis em chamas em um ataque implacável. O bolor de lodo se afasta apressadamente, percebendo que o fogo é um contra-ataque para seu corpo. O ataque mistura fogo e mel pegajoso para causar dano em área. Embora ele se regenere um pouco, ele sabe que não pode vencer e decide fugir. Ele se esquiva freneticamente enquanto feitiços explosivos destroem a casca da árvore ao seu redor. Para atrasá-los enquanto recua, ele se vira e dispara sua barragem plasmodial, um fluxo de projéteis de lodo amarelo. Duas vespas blindadas avançam para interceptar o ataque. Elas usam a barreira dupla de cera de abelha, combinando escudos para formar uma parede verde que bloqueia o lodo e protege o mago. Agarrado à árvore enquanto o fogo chove, o bolor de lodo reclama de suas fortes habilidades defensivas. Aceitando a derrota, ele desliza pelo tronco, fugindo enquanto explosões rasgam a madeira atrás dele. O vespa mago usa um feitiço poderoso, Invocação de Enxame, para chamar reforços. Da colmeia emerge um novo inimigo, a abelha autodestrutiva. Inchados de energia, seus abdômenes brilhantes rastejam para fora para defender a colmeia. O esquadrão suicida avança em um ataque em massa. Eles mergulham em direção ao tronco da árvore onde o lodo está escondido em um ataque coordenado. No impacto, elas detonam, causando uma reação em cadeia de explosões que envolve a área em chamas. O bolor de lodo salta do tronco em chamas para evitar o fogo. Ele aterrissa em um galho mais baixo, seu corpo gosmento absorvendo o impacto. No entanto, o vespa mago vê e ordena a seus soldados que cortem sua fuga. O lodo sente o galho tremendo violentamente. Ele vê duas grandes vespas serrando o galho. Ele se parte, e o bolor de lodo cai. Enquanto cai, ele vê uma armadilha abaixo, centenas de abelhas autodestrutivas esperando por ele. Acima, o vespa mago prepara seu ataque final, conjurando uma enorme bola de energia amarela que parece um sol. O mago arremessa o feitiço massivo para baixo. A bola de fogo avança em direção ao lodo e às abelhas, mostrando que o mago sacrificará suas próprias tropas para conseguir a morte. O lodo observa o ataque descer, sua visão preenchida por uma luz ofuscante. O feitiço atinge o lodo, causando uma explosão enorme. Uma nuvem de cogumelo sobe acima da floresta, visível de longe. Enquanto a poeira baixa, o vespa mago exausto e seus guardas baixam suas armas, acreditando que a ameaça se foi. Pedaços de madeira em chamas caem, os únicos remanescentes da área destruída. A floresta está calma, e os guardas retornam às suas tarefas, mas uma perturbação súbita chama sua atenção. Dois guardas carregando recursos de volta para a colmeia congelam no ar. Os olhos do vespa mago se arregalam em choque, percebendo que não estão sozinhos. De repente, o bolor de lodo explode da casca da árvore atrás deles em um ataque surpresa.
Antes que os insetos reajam, o predador amarelo avança pelo ar. A gosma envolve os guardas, prendendo-os. Ele os provoca, dizendo que o interior do ninho agora está indefeso. A gosma sobreviveu ao ataque com um plano engenhoso. Antes, em vez de apenas se esconder, ele havia comido a madeira, criando um túnel secreto para o ninho. Pouco antes da explosão, ele usou 150 HP para criar um clone de corpo dividido, deixando-o do lado de fora como isca. O plano funcionou. As vespas focaram seu fogo na isca, enquanto a gosma real, menor, usou o caos para passar despercebida e subir na árvore. Agora, um mofo de lodo atravessa a parede da colmeia, adentrando o território inimigo. Lá dentro, ele usa sua habilidade de busca, espalhando seu corpo para mapear os túneis. Ele se move pelos corredores, passando por uma sala de armazenamento de comida, pois não é seu alvo. Ele verifica uma câmara com larvas gigantes, mas a ignora também. Ele encontra uma câmara dourada cheia de favos de mel, o que o tenta muito, mas ele se mantém focado, deixando mel para depois enquanto caça o núcleo do ninho. Um mofo de lodo surge do chão na câmara mais profunda do ninho. Ele imediatamente avista seu alvo indefeso. É a vespa rainha, uma criatura enorme e imóvel. Ela jaz sobre uma almofada, comendo para produzir mais soldados. A intrusão alerta os defensores. Os guardas vespas e o mago se viram, percebendo que suas defesas foram contornadas. A guarda real, liderada pelo furioso mago vespa, encara o intruso com olhos vermelhos brilhantes. A gosma sobe no abdômen da rainha. Segurando uma pedra sobre a cabeça dela, ele avisa aos guardas que ela é sua refém. A rainha treme de terror enquanto a pedra paira sobre sua cabeça. No entanto, a gosma calcula mal. Em vez de se render, o mago vespa enfurecido ordena um ataque imediato. Os guardas vespas obedecem, avançando para matar o intruso, ignorando o risco para a rainha. O olho da gosma se arregala, percebendo que a negociação falhou. Sem outra escolha, ele bate a pedra com força, matando brutalmente a rainha. O mago vespa congela em choque, testemunhando a morte do coração da colônia. O efeito é instantâneo. Do lado de fora, milhares de vespas perdem a capacidade de voar e caem do céu. Lá dentro, o mago e os guardas desabam. A gosma explica que a rainha era uma máquina hospedeira e, sem ela, o enxame morre. Ele fica sobre a rainha morta, desapontado por a negociação ter falhado. Enquanto a colônia morre, o sistema anuncia que ele subiu do nível 15 para o 17. Na floresta silenciosa e iluminada pela lua, uma notificação do sistema confirma que o mofo de lodo pode subir de nível após destruir a colmeia. Ele cai de uma árvore, aterrissando entre as abelhas suicidas mortas. O sistema avisa que os restos das abelhas deixarão de dar experiência em 24 horas, e seu aumento temporário de vida logo desaparecerá. Ele abre sua janela de status. Ele alcançou o nível 21 com 918 de HP. Suas habilidades melhoraram. Pulsação está no nível máximo. Resistência a veneno está no nível 7, e ele tem uma nova habilidade, Comando Central nível 2. Confuso com a nova habilidade de Comando Central, ele tenta adicionar pontos de habilidade, mas nada acontece. Ele se pergunta se é inútil, já que não tem ninguém para comandar. Ele tenta aprimorar decomposição, mas um aviso diz que habilidades raciais só melhoram com a prática. Desapontado, ele maximizou pulsação em vez disso. Sua vida aumentada também expandiu seu espaço de inventário. Seu inventário está cheio de mel de monstro vespão brilhante. A descrição diz que recupera 400 HP, tornando um tesouro valioso. Exausto do ataque, o mofo de lodo senta na grama, ofegante para recuperar o fôlego. Sozinho ao luar, cercado por insetos mortos, ele se pergunta por que sente emoções complexas quando, como uma gosma, não tem coração. Ele reflete sobre sua jornada, lembrando dos inimigos que comeu para sobreviver, um caracol ácido, um monstro-aranha e um caranguejo gigante do pântano. Seu caminho de predação o levou de insetos à destruição de uma colônia inteira de vespas. De repente, ele tem uma visão trágica, uma memória de sua presa. Um jovem menino caranguejo pergunta à mãe por que seu pai não está em casa para jogar com ele. A visão mostra o pai caranguejo de terno ligando para sua esposa. Ele diz que está com clientes e não pode voltar para casa. A mãe conforta o filho, dizendo que o pai está trabalhando duro por eles. Um relógio em forma de caranguejo na parede mostra que é quase meia-noite. A mãe se preocupa quando o marido não liga. Temendo que ele tenha desmaiado de bêbado, ela diz ao filho que eles precisam ir encontrar o papai caranguejo. Eles caminham na noite escura. A criança canta sobre uma tempestade, e sua mãe o manda fazer silêncio. Sem saber, o papai caranguejo já foi comido pela gosma. Em um beco escuro, o pai cambaleia segurando uma maleta. O menino caranguejo vê a silhueta e grita alegremente que seu pai voltou. A mãe grita, confusa sobre por que a figura está se afastando de casa. Vendo a figura tropeçar, ela assume que seu marido está bêbado e diz ao filho para ajudar.
O menino caranguejo corre feliz em direção à silhueta. A figura se vira. Não é o pai, mas um mofo de lodo mutante em suas roupas. Com o olho vermelho retorcido, o monstro sussurra que o papai dele estava delicioso. O menino grita de horror. Abalado pela visão, o mofo de lodo entra em pânico, percebendo que se tornou um vilão. Ele tenta se acalmar na floresta escura. Ele diz a si mesmo que está pensando demais porque ainda tem uma mente humana. Como um monstro neste mundo, ele não pode controlar esses sentimentos de culpa. Ele vê olhos de predador na escuridão e aceita a lei da selva, caçar ou ser caçado. Ele decide que caçar e decompor são suas únicas opções. Focando na sobrevivência, ele decide encontrar o clone que liberou mais cedo para ver o que ele coletou. Um mofo de lodo salta rapidamente pela vegetação rasteira da floresta. Ele pula sobre arbustos em direção ao seu clone. De repente, ele para. Ele vê um brilho forte e quente através de uma fresta nas árvores. Ele percebe que a luz vem de uma fogueira. Curioso e cauteloso, ele se move pelos arbustos para ver melhor. Perguntando-se se há humanos por perto, ele dá uma espiada. Espiando por entre as folhas, seu coração dispara ao confirmar sua suspeita. Humanos. Ele avista 3 aventureiros descansando perto de uma fogueira. Escondido nos arbustos, o mofo de lodo fica chocado e nervoso ao ver pessoas neste mundo cheio de monstros. No acampamento, a batedora de cabelo rosa, Nia Royce, Rank C, descansa contra um javali blindado adormecido. Ela acaricia a fera, o pequeno Costas de Aço, agradecendo por encontrar o caminho. Perto da fogueira, o guerreiro barbudo, Ray Carter, Rank B, pede desculpas à sua equipe. Ele se culpa por tê-los perdido enquanto procuravam por seu alvo. A figura encapuzada lendo um livro, Cole Fern, Rank B, analisa a situação deles. Ele observa que a comunicação mágica está cortada e a floresta é um labirinto. Ele diz a Hack para não se culpar, pois essas anomalias eram imprevisíveis. Cole sugere que eles se reportem à igreja depois que escaparem. A conversa deles revela que o mestre da guilda está desaparecido há 2 anos. Cole acrescenta que havia rumores de que a igreja suspeitava da guilda deles antes de ele desaparecer. 10 anos atrás, o mestre da guilda Gon fundou a guilda Sem Estilos com uma filosofia de igualdade e o lema, sem engano, sem abuso, sem maldade. A guilda tornou-se famosa por sua generosidade e união. O rápido crescimento da guilda atraiu a suspeita da igreja. 2 anos atrás, Gon aceitou uma missão do Papa para a Floresta do Pântano e nunca mais foi visto. Ray Carter diz que, sem o mestre, a guilda desmoronou. Ele agradece a Nia e Cole por serem os únicos que se juntaram ao seu esquadrão de busca. Nia Royce diz humildemente que deve tudo a Gon. Sem a guilda dele que aceitava a todos, a sua profissão de nicho a teria impedido de se tornar uma aventureira. Cole, ainda lendo, comenta cinicamente que Nia pode controlar bestas mágicas e seria procurada por outras guildas, então ela não precisa se preocupar com seu futuro. Irritada, Nia grita para Cole calar a boca e ir dormir. Cole pede desculpas rapidamente, percebendo que tocou num ponto sensível. Enquanto isso, o bolor de lodo se esforça para escutar dos arbustos. Ele só capta palavras como guilda e igreja. Ele percebe que aprender sobre a política do mundo humano é crucial para sua sobrevivência. Ele usa sua habilidade de metamorfose, estendendo um tentáculo achatado do arbusto pelo chão para agir como um receptor de som. O bolor de lodo agora escuta atentamente da grama enquanto os aventureiros desavisados conversam. A espionagem é interrompida quando Cole, sem tirar os olhos do livro, anuncia calmamente que há um monstro por perto. O bolor de lodo percebe que foi detectado e entra em pânico. Antes que ele possa retrair seu tentáculo, um espinho de gelo conjurado por Cole irrompe do chão, empalando o membro. O ataque é devastador. Uma notificação do sistema diz que o efeito de gelo é super eficaz, reduzindo sua velocidade em 90% e deixando-o a tremer. Desesperado, o lodo arrasta seu membro congelado de volta para os arbustos, deixando um rastro de gelo. Cole diz aos seus companheiros que resolveu a situação. Hack prepara seu escudo, perguntando onde está o inimigo, enquanto Nia ordena ao seu javali, o pequeno Seelbach, para investigar. Envolto em gelo, o bolor de lodo olha horrorizado enquanto o javali se aproxima dele. O pequeno Seelbach fareja o lodo congelado, imaginando se o pedaço amarelo é comida. Decidindo que é um petisco congelado, o javali morde o lodo, que grita internamente enquanto é mastigado. Seu olho se arregala de terror. Ele tenta fugir, pensando que este é o fim. Ele está convencido de que vai morrer na boca do javali. Bem quando ele se prepara para a morte, Nia grita para o javali não comer a criatura estranha. Ela dá um sermão no seu animal de estimação para não matar indiscriminadamente. Desconsiderando o bolor de lodo como um monstro pequeno e inofensivo, ela ordena que o javali o cuspa. Seguindo sua ordem, o javali blindado cospe o bolor de lodo numa bola de saliva. Nia pega a criatura pegajosa e a segura perto do seu rosto.
Com uma expressão calorosa, ela diz que ele parece familiar e pergunta ao monstrinho se ele quer formar um contrato com ela. Tomado pela alegria, o bolor de lodo a vê como um anjo. Ele grita mentalmente, sim, acreditando que finalmente encontrou um vínculo mágico. Rei Carter interrompe, repreendendo Nia por estar a brincar. Ele diz que eles devem guardar a mana para escapar da floresta, não desperdiçá-la num lodo de baixo nível. O bolor de lodo tenta gritar que é um bolor de lodo, mas nenhum som sai. Nia concorda e coloca o lodo na grama. Ele percebe com desapontamento que os humanos não conseguem ouvi-lo. Recusando-se a desistir, ele decide usar linguagem corporal para se comunicar. Ele contorce seu corpo amarelo, esticando seus tentáculos. Para formar figuras no chão, Nia aponta o comportamento estranho para Hack. Ele orgulhosamente forma caracteres chineses com seu corpo, confiante de que isso provará que é inteligente. O plano dá errado. Hack entende mal os caracteres e pergunta se o lodo está apenas a fazer dejetos. Nia parece confusa, sem saber o que ele está a fazer. Frustrado, ele percebe que os humanos neste mundo não leem nem falam chinês. Ele desiste de se comunicar, temendo que possam matá-lo se agir de forma muito estranha. Ele se consola com o facto de que pelo menos humanos existem aqui, mesmo que ainda não consiga falar com eles. Sob a luz do luar, o bolor de lodo salta sobre a água, afastando-se dos humanos que acabou de conhecer. Seguro na grama, ele se lembra da ameaça mágica. Ele espera evitar a coruja espectral, pois a vigilância mágica é a sua maior fraqueza. Ele decide testar uma nova habilidade da batalha contra as vespas. Ativando o comando do núcleo, uma grade digital varre seus arredores. Seus sentidos se tornam um sistema de radar. A habilidade emite bips enquanto varre a área em busca de sinais. A grade azul se expande por entre as árvores, mapeando a floresta escura. Em uma rocha, o bolor de lodo espera que a varredura encontre os clones que ele deixou para trás. O sistema trava num alvo. Ele sente um corpo dividido, percebendo que o comando do núcleo rastreia os pedaços de si mesmo. Ele corre pela floresta seguindo o sinal para recuperar sua massa perdida. O sinal fica mais forte, levando a uma grande massa amarela brilhante perto de um tronco caído. O bolor de lodo está chocado. O clone cresceu enormemente por conta própria, e ele se pergunta o quanto se decompôs. Ele ativa a recuperação e se funde com o clone gigante, absorvendo seus nutrientes. O sistema anuncia um enorme ganho em experiência e pontos de vida. Energizado, ele salta em direção ao próximo sinal para continuar sua colheita. Ele encontra e absorve outro clone. Sua resistência a veneno sobe para o nível 8. A experiência combinada o eleva para o nível 22. O bolor de lodo pousa na grama, ansioso para continuar a colher experiência. Ele ativa o comando do núcleo novamente, mas o sinal está fraco e emitindo um bip fraco. Confuso, ele se pergunta por que o sinal caiu e procura freneticamente pela fonte. Varrendo a área, ele avista movimento perto de alguns cogumelos e percebe que seu alvo está lá. Para seu horror, um caracol ácido está devorando seu clone. Enfurecido, o bolor de lodo grita com a criatura e dispara um jato de citoplasma, atingindo-a. O ataque arremessa o inimigo para longe, deixando o clone a tremer. Ele age como se o clone fosse uma criança que sofreu bullying e promete confortá-lo. Ele se aproxima da área de cogumelos para recuperar o que resta de sua massa. De repente, um borrão vermelho rápido ataca de cima, esmagando os cogumelos. Uma língua longa e pegajosa apanha o lodo, roubando o clone na frente dele. O culpado é um sapo verde gordo, que engole o clone com um coachar satisfeito. O bolor de lodo olha em choque enquanto o sapo arrota. Seus pontos de experiência se foram. Seu choque se transforma em fúria. Com um olhar furioso, ele jura que o sapo fedorento vai pagar por ter comido seu clone. O bolor de lodo lança uma barragem plasmodial, disparando um projétil no ladrão. O sapo verde da floresta percebe o ataque. O tiro atinge o sapo no rosto com grande força, derrubando-o para trás. Vendo o sapo cair, o bolor de lodo zomba, gabando-se de que agora é forte o suficiente para lutar contra uma ave do terror com cauda de cobra. No entanto, sua confiança se transforma em confusão. Para sua surpresa, o sapo não está derrotado. Ele abre a boca e pega o projétil sem se ferir. Antes que ele possa atirar novamente, o sapo salta bem alto no ar. Ele mergulha no rio com um splash, escapando para as águas profundas. O bolor de lodo corre para a beira da rocha, gritando que o sapo não pode escapar. A cabeça do sapo surge da água, e ele coacha, zombando dele em segurança. Recusando-se a deixá-lo escapar, o bolor de lodo dispara uma saraivada de tiros na água. Seus ataques são inúteis. Os projéteis atingem a superfície da água e perdem o impulso, espirrando inofensivamente. O bolor de lodo para de atirar, frustrado. Ele percebe que é impotente enquanto o sapo estiver debaixo d'água. O sapo da floresta verde de repente salta para fora do rio. O bolor de lodo observa, deduzindo que o sapo precisava de ar.
Ele declara que essa vulnerabilidade significa que ele está morto, mas o sapo não está apenas respirando. Ele se impulsiona na superfície da água para ganhar impulso. Ele usa a liberação de poder, lançando-se em direção à margem como um foguete com a boca aberta. O bolor de lodo desvia por pouco enquanto o sapo colide com a rocha onde ele estava. Enquanto o sapo se recupera, o bolor de lodo dispara uma barragem plasmodial endurecida com pedra nele. O tiro atinge o olho do sapo com precisão. Assim que o projétil atinge, o bolor de lodo recua rapidamente para uma árvore por segurança. A salva em um galho, ele percebe que o sapo o atraiu para a água. Ele admite que ficou arrogante demais após a grande vitória e deve permanecer humilde, pois um caçador pode se tornar a presa. Abaixo, o sapo aperta seu olho sangrando, ferido e enfurecido. Ele encara a árvore e coacha furiosamente. Ignorando a dor, o sapo salta em direção ao galho. O bolor de lodo entra em pânico ao perceber que está sem munição de pedra. Ele ataca mesmo assim, disparando projéteis de lodo líquido. O sapo abre a boca. Em vez de se ferir, o sapo pega e come cada bala de lodo no ar. O bolor de lodo encara em choque e medo, percebendo que seus ataques estão apenas alimentando o monstro. O sapo ignora seu ferimento e sobe na árvore para perseguir sua presa. Ele percebe o perigo tarde demais quando a boca do sapo se abre. Uma língua longa e pegajosa dispara. A língua se choca contra o bolor de lodo, agarrando-o com força. Começa um cabo de guerra. O bolor de lodo se agarra a um galho enquanto o sapo pesado puxa para baixo com grande força. O esforço é demais. O galho racha sob o peso combinado deles. O galho quebra, e o bolor de lodo cai. Ele segura a madeira quebrada, aterrorizado enquanto desce. Abaixo, o sapo espera com a boca aberta, pronto para engoli-lo inteiro. Em uma fração de segundo, ele usa um impulso reverso. Ele se enrola no galho quebrado, apontando a ponta afiada para baixo. Ele enfia a lança na boca do sapo, gritando, engula isso. A madeira empala o cérebro do sapo. O golpe joga o sapo para trás. Ele cai da árvore jorrando sangue enquanto o bolor de lodo permanece seguro. O sapo morto cai na água com um splash, encerrando a batalha. O bolor de lodo se agarra ao tronco, aliviado por a batalha perigosa ter acabado. Abaixo, o corpo sem vida do sapo afunda na água, manchando-a de vermelho com sangue. O cadáver afunda nas profundezas turvas, desaparecendo para sempre. Da árvore, o bolor de lodo olha para baixo com arrependimento. É uma pena que o corpo esteja na água, pois ele não pode decompô-lo para ganhar experiência. De repente, a água borbulha. 2 olhos brilhantes e ameaçadores aparecem nas profundezas, olhando para cima. Um feixe de luz irrompe da água. O bolor de lodo entra em pânico enquanto a explosão corta o ar ao seu lado. O ataque atinge o tronco da árvore, cortando-o com um poder aterrorizante. A explosão lança a árvore e o bolor de lodo gritando pelo céu noturno. O inimigo revela sua nova forma. Agora é uma entidade pálida e brilhante com olhos vermelhos ativando a queda santificada. O bolor de lodo fica perplexo com a transformação repentina de seu inimigo, gritando confuso sobre como um sapo morto pôde reviver com tanto poder. O sapo santificado se arrasta da árvore quebrada, seus olhos vermelhos encarando com ódio o bolor de lodo enquanto se prepara para matá-lo. De repente, os crescimentos nos olhos do sapo explodem, disparando sangue de alta pressão no lodo como raios laser. O bolor de lodo desvia por pouco do ataque enquanto o sangue corrosivo atinge a árvore onde ele acabará de estar. Percebendo que está em desvantagem, o bolor de lodo dispara um jato de lodo para cima para agarrar um galho alto. Ele balança rapidamente de árvore em árvore, tentando se distanciar do monstro. Enquanto escapa, ele analisa a situação. Ele sabe que um bolor sábio recua, mas está confuso sobre por que este monstro fraco tem uma terceira forma quando outros foram facilmente comidos. Achando suspeito, ele decide que fugir é sua única opção. No entanto, o sapo santificado se recusa a deixá-lo escapar, rugindo enquanto persegue com uma velocidade sobrenatural. Usando sua língua pegajosa, o sapo balança pelo ar, acompanhando perfeitamente os movimentos do bolor de lodo e se aproximando. O sapo para, limpando o sangue da boca, seu corpo brilhando com uma luz sinistra enquanto carrega um novo ataque. Ele libera o chicote sanguíneo, um chicote de sangue solidificado que corta o ar, decepando a gavinha do bolor de lodo e causando 199 de dano. O bolor de lodo cai enquanto um alerta do sistema avisa que um objeto estranho o invadiu. Ele entra em pânico, percebendo que o sangue do sapo é tão tóxico que sua resistência a veneno de nível 8 não consegue detê-lo. O sapo santificado continua seu ataque, mergulhando para baixo enquanto ativa uma habilidade chamada chicote de língua. Sua longa língua vermelho-sangue dispara como um arpão, envolvendo o bolor de lodo e o arrastando para baixo. Apesar de ter sido pego, o bolor de lodo é arrogante. Ele zomba por levar apenas 1 de dano, confiante de que ataques físicos são inúteis contra sua forma líquida.
Sua confiança se transforma em terror quando ele atinge o rio. Ele percebe que foi arrastado para sua fraqueza fatal, água doce. Um alerta vermelho avisa que a pressão osmótica de suas células é crítica, e ele deve sair ou morrer. Antes que ele possa reagir, o sapo santificado avança com suas mandíbulas enormes bem abertas. O sapo fecha a boca de repente, engolindo o bolor de lodo inteiro. A floresta fica em silêncio enquanto o sapo santificado flutua na água, parecendo satisfeito. No entanto, a boca do sapo se projeta e se contrai. O bolor de lodo está vivo, lutando por dentro para evitar ser engolido. O sapo aperta suas mandíbulas com mais força, forçando o garganta abaixo. Dentro do estômago, o bolor de lodo está submerso em ácido gástrico. Ele assiste horrorizado enquanto sua vida se esvai, recebendo 33 de dano por segundo. Preso na escuridão, o bolor de lodo entra em pânico. Ele tenta escapar ejetando seu núcleo, mas está exausto demais pela luta e se desespera por não poder usar sua habilidade de divisão. Na superfície, o sapo santificado coacha triunfantemente e espirra água, acreditando ter digerido seu inimigo. Preso e sendo digerido, o bolor de lodo percebe que deve fazer uma aposta desesperada. Em vez de lutar contra a água que o enfraquece, ele mergulha mais fundo nela. Ele aciona intencionalmente sua fraqueza de pressão osmótica. Ao absorver água, seu corpo se expande rapidamente dentro da garganta do sapo. O sapo santificado entra em pânico e agarra sua garganta, percebendo que algo está errado enquanto seu pescoço incha de forma normal. O bolor de lodo continua a se expandir para encher a boca e a garganta do sapo, prometendo sufocar o monstro até a morte ao crescer demais para ser contido. O sapo coacha em aflição, seus olhos saltando enquanto o lodo força suas mandíbulas a se abrirem. Para sobreviver ao dano enquanto se expande, o bolor de lodo consome todo o mel de seu monstro vespa, curando rapidamente 400 HP a cada dose para alimentar seu crescimento. Com sua vida se regenerando constantemente, o bolor de lodo se torna enorme, esticando o corpo do sapo ao seu limite. A pressão torna-se excessiva e, com uma explosão massiva, o sapo santificado explode de dentro para fora. Sangue e vísceras espalham-se pela água enquanto a expansão do mofo de lodo destrói completamente o seu inimigo. Vitorioso, o mofo de lodo flutua no rio como uma enorme montanha de lodo. O sistema notifica-o de que ele derrotou o lixo e ganhou XP. Ao sobreviver ao sangue tóxico, ele também obteve um novo anticorpo. Após a sua vitória explosiva, um mofo de lodo flutua entre as árvores do pântano como uma enorme montanha de lodo verde. Ele olha para o seu novo corpo massivo, espantado com o seu tamanho. Uma janela de status exibe a sua nova habilidade passiva, regulação de pressão osmótica máxima. O seu HP disparou para 11.170, muito acima do seu máximo de 924, mas um cronômetro avisa que a vida extra desaparecerá em 1 hora. Ele analisa sua nova forma, percebendo que o seu tamanho o deixa flutuar como um iceberg. A parte inferior do seu corpo absorve água, mas o seu enorme volume permite-lhe regular a pressão com segurança. Ele repara que esta imunidade à água é um benefício inesperado da sua aposta desesperada. No entanto, ele entra em pânico quando vê o cronômetro. Ele fica horrorizado por os seus 10.000 pontos de vida extra, que o tornam quase invencível, desaparecerem tão cedo. A sua expressão torna-se séria e gananciosa. Já que usou todo o seu precioso mel para alcançar esta forma, ele deve usar este poder temporário para obter um bom retorno. Ele ri-se de forma maníaca, imaginando-se como um kaiju imparável. Ele tem uma ótima ideia do jogo, Rolling Stick Ball, e planeia rolar pela floresta, a apanhar tudo. Na sua forma massiva, um mofo de lodo rola pela floresta inundada como um desastre. Enquanto engole a vegetação, notificações do sistema aparecem, confirmando a decomposição e dando-lhe pontos de experiência. Ele avança por entre as árvores, usando a sua massa para farmar recursos eficientemente antes que o seu tempo limite expire. No fundo da água, os peixes nadam pacificamente entre as raízes. De repente, um mofo de lodo choca contra a água, espalhando os peixes. A caça é frustrante. Apesar de imune à pressão, o arrasto da água torna-o muito lento, e os peixes ágeis não valem o esforço para os apanhar. Decidindo que a água é uma perda de tempo, ele dirige-se para a terra firme. Ele arrasta o seu corpo massivo para fora do rio, para a margem. Perto dali, ele avista um aglomerado de cogumelos junto a uma árvore. Ele flui sobre eles, absorvendo instantaneamente os fungos. Deixando um rasto oco, ele avança mais para o interior. Mais à frente, duas pequenas criaturas parecidas com lontras estão na relva com um peixe que acabaram de apanhar. Um mofo de lodo massivo paira sobre os pequenos animais, gritando uma saudação e projetando uma sombra aterrorizante. Antes que eles possam reagir, ele lança-se, caindo com o seu corpo pegajoso. Ele não os come. A rolar para longe, ele anuncia insensivelmente que vai levar o peixe deles e deixa-os para trás.
As duas lontras sentam-se na terra, cobertas de lodo verde, a olhar em choque traumatizado enquanto seu jantar é roubado. A rolar pela floresta, um mofo de lodo racionaliza o roubo. Ele diz a si mesmo que poupar as lontras fofas e levar apenas a comida delas prova que ele ainda tem uma alma humana misericordiosa. O seu monólogo é interrompido quando ele avista um esquilo a segurar uma noz, com as orelhas e a cauda com pontas de chamas mágicas. Furioso com o intruso, o corpo do esquilo incendeia-se com um fogo intenso. Acrobaticamente, o esquilo faz o pino e liberta uma bola de fogo da sua cauda, lançando uma coluna de chamas contra o mofo de lodo. O ataque é super eficaz. Um mofo de lodo entra em pânico quando marcadores de dano aparecem, percebendo que a magia de fogo é uma fraqueza perigosa, apesar do seu tamanho. No entanto, a diferença de tamanho é demasiado grande. Um mofo de lodo aproxima-se, avisando a pequena criatura para não o culpar, já que ela atacou primeiro. Ele atira o seu corpo verde massivo sobre o esquilo, a brincar que é proibido brincar com fogo na floresta. Quando ele levanta o seu corpo, apenas um esqueleto limpo permanece. O sistema confirma a derrota e a decomposição, concedendo-lhe pontos de experiência. Mais fundo na floresta, impactos violentos ecoam pelas árvores. Um grande lagarto musculoso é lançado a voar, caindo com força no chão. O seu oponente é um monstro árvore animado com um cristal brilhante no peito, a agitar os seus braços de galho agressivamente. O lagarto recupera, a sua garganta a inchar enquanto se prepara para contra-atacar. Ele liberta um poderoso jato de líquido da sua boca. A cuspidela ácida atinge o monstro árvore, espalhando-se pelo seu corpo. O ácido crepita e queima, derretendo a casca e a carne do monstro árvore enquanto este se contorce em agonia. Apesar do seu corpo estar a derreter, o monstro árvore tem um mecanismo de sobrevivência. Uma semente brilhante dispara da sua forma moribunda, aterrando em segurança dentro de um toco oco. A extrair energia da terra, o toco regenera-se instantaneamente, restaurando o monstro árvore. Frustrado, o lagarto rosna enquanto seu inimigo regressa. Ativando a investida selvagem, ele avança com uma velocidade incrível para terminar a luta. O monstro árvore estende seus galhos como lanças para interceptá-lo, mas o lagarto é ágil, a desviar-se dos golpes enquanto se aproxima. O lagarto aproxima-se, pronto para morder, mas o monstro árvore é mais rápido. Um galho afiado enrola-se no braço do lagarto, perfurando as suas escamas resistentes. De repente, estranhos botões brancos brotam rapidamente ao longo do galho que segura o lagarto. Um botão floresce numa flor sinistra em frente ao rosto do lagarto. O lagarto encara a flor, o seu olho a refletir as pétalas. O ataque é uma infecção parasitária. Tumores vermelhos irrompem instantaneamente da pupila do lagarto. A infecção é imediata. O olho do lagarto explode numa explosão de sangue, cegando-o enquanto grita em agonia. O monstro árvore acerta um golpe pesado, esmagando seu galho contra o lagarto enquanto este ainda está atordoado. A força do golpe lança a besta a voar, chocando violentamente contra o chão rochoso. Cego e espancado, o lagarto recusa-se a desistir, pondo-se de pé com dificuldade. Para compensar a sua visão perdida, o lagarto ativa a visão térmica, permitindo-lhe sentir assinaturas de calor. Usando este sentido, o lagarto deteta ataques. Ele percebe os galhos como rastros brilhantes de calor e desvia-se agilmente para os evitar. O lagarto salta alto no ar, pairando sobre o seu inimigo. Ele encolhe-se e gira rapidamente, transformando-se num projétil giratório. Libertando a cauda afiada, ele usa o impulso da sua rotação para um poderoso corte descendente. O ataque acerta com uma força tremenda, levando o lagarto diretamente através do monstro árvore. A criatura é destruída, reduzida a madeira estilhaçada e polpa verde enquanto seu núcleo se despedaça. O lagarto ruge em triunfo sobre o seu inimigo, saliva e sangue a jorrar da sua boca. Mas a vitória é dolorosa. A besta geme enquanto a flor parasitária desabrocha da sua órbita ocular, as suas raízes a aprofundarem-se na sua carne. O lagarto infectado fica cego, com a flor a desabrochar da sua órbita ocular. De repente, um mofo de lodo massivo rola por uma colina, projetando uma sombra gigante sobre a besta moribunda. Impiedosamente, o mofo de lodo rola sobre o lagarto, esmagando-o com o seu peso e absorvendo-o. Uma notificação do sistema alerta o mofo de lodo sobre um objeto estranho, mas os seus anticorpos neutralizaram-no, dando-lhe experiência pela decomposição. Um mofo de lodo fica brevemente confuso com o aviso de objeto estranho. Ignorando, ele foca-se em comer o máximo possível antes que o seu tempo acabe. No entanto, enquanto ele achata a floresta, ele repara em algo estranho. Ele rolou por centenas de acres, mas a floresta permanece impossivelmente densa como se ele não tivesse feito moça nenhuma. De repente, o chão treme violentamente debaixo dele. Um pilar massivo de energia escura irrompe de uma montanha distante, disparando para o céu noturno. Padrões geométricos mágicos preenchem o céu enquanto a energia perfura as nuvens. Um mofo de lodo observa, confuso.
Ele pergunta-se se está a alucinar porque, apesar do espetáculo massivo no céu, não há absolutamente nenhum som. Antes que ele possa processar, o seu tempo limite expira. Uma mensagem do sistema elimina o seu HP extra, e o seu corpo gigante explode em fumo. Ele encolhe instantaneamente, voltando à sua forma original, pequena e espinhosa, na relva. Depois de encolher, o bolor de lodo verifica seu status. Ele fica chocado ao ver que alcançou o nível 49, ganhou a conquista de Senhor das Criaturas Fracas, e seu HP é de quase 3.000. Ele se maravilha com o aumento dos atributos, mas uma notificação do sistema estraga seu humor. Avisa que a sobrecarga nutricional está completa. O próximo requisito é 5 vezes maior, e ele não ganhará XP por 1 hora. Na cratera que sua forma gigante deixou, ele se pergunta cinicamente se seu novo título apenas o torna o chefe do jardim de infância. Enjoado por comer demais, ele abre seu inventário e o encontra cheio de lixo como pedras, madeira e ossos. Ele sabe que precisa esvaziá-lo imediatamente. Seu corpo convulsiona enquanto ele vomita uma pilha enorme de itens, esvaziando seu inventário no chão da floresta. Ele fica deitado, murcho, ao lado da pilha de detritos. Ele se sente mais leve, mas está entediado e não sabe o que fazer, já que não pode ganhar XP por 1 hora. De repente, uma notificação aparece. No nível 60, ele pode escolher entre mudança de classe ou evolução. O bolor de lodo fica empolgado, percebendo que este é o caminho para se tornar verdadeiramente forte. Ele teoriza que a mímica é a chave para mudar de classe e especula que a evolução é uma mudança qualitativa, como um animal ganhando inteligência humana. Sua imaginação voa longe, imaginando-se como um poderoso mago de bolor de lodo. Ele ri, sonhando que poderia aprender magia e dominar o mundo nesta forma. O som de asas cortando o ar interrompe sua fantasia. Ele olha para cima e vê 3 figuras rápidas voando por entre as árvores. Ele identifica imediatamente a ameaça, um esquadrão de 3 vespas magas armadas. O bolor de lodo olha para cima, nervoso. Ele os reconhece como os marimbondos que usam magia que ele enfrentou antes e sabe que enfrentar 3 de uma vez é um problema sério. Curioso para saber para onde o esquadrão está indo, ele decide segui-los. Ele salta no ar, seguindo os insetos pela floresta. Ele mantém distância, pulando entre as árvores enquanto segue as 3 vespas magas mais fundo na floresta. Ele chega a uma clareira e fica atordoado. O chão da floresta está coberto por inúmeras colmeias conectadas por pontes orgânicas, formando uma enorme cidade de insetos. Escondido na grama, o bolor de lodo se maravilha com a escala da colônia. Ele se pergunta se essa estrutura interconectada é uma forma evoluída do enxame. As 3 vespas magas voam para dentro da colônia, juntando-se a milhares de outras que zumbem ao redor. De repente, uma enorme pata com garras pisa, esmagando instantaneamente uma colmeia. Um pássaro colossal, uma ave do terror de cauda de serpente, está nos destroços. É como a que ele viu quando renasceu, mas com penas azul claras. Ela ignora as vespas e rasga as colmeias. Com um olhar estranho, mas aterrorizante, o pássaro rasga a colmeia e come avidamente as larvas lá dentro. De seu esconderijo, o bolor de lodo sua. Ele reconhece a espécie e lembra como a versão vermelha o aterrorizou a ponto de perder a vontade de viver, embora esta azul pareça diferente. A colônia revida. Milhares de vespas soldados lançam um ataque coordenado de mergulho contra o predador gigante de todos os ângulos, mas o pássaro é fortemente blindado. Uma vespa pousa e tenta picar, mas seu ataque não consegue penetrar nas penas grossas. Outras vespas atacam a cabeça de serpente em sua cauda, mas seus ferrões ricocheteiam nas escamas duras. Os ataques físicos são inúteis. Mudando de tática, o enxame cobre todo o corpo do pássaro com um cobertor vivo de insetos, tentando sufocá-lo ou superaquecê-lo, mas o pássaro é forte demais. Ele sacode seu corpo enorme, jogando milhares de vespas para longe como poeira. Com os ataques físicos falhando, as 3 vespas magas entram na luta. Elas pairam acima do pássaro, ativam seus círculos mágicos e invocam dezenas de bolas de fogo em sua direção. As vespas magas começam o bombardeio, fazendo chover uma torrente de bolas de fogo de seus círculos mágicos para incinerar o intruso. O chão da floresta é engolido pelas chamas enquanto os projéteis atingem, criando explosões ensurdecedoras que abalam o chão. Protegido por uma rocha, o bolor de lodo treme com o poder destrutivo, notando que essa magia é muito mais forte do que a da colmeia que ele destruiu. No entanto, o ataque não fere a besta. A ave do terror de cauda de serpente azul absorve as chamas, suas penas mudando de azul claro para um carmesim ardente enquanto consome a magia. Totalmente carregado pela magia, o pássaro, agora em sua forma vermelha, inclina a cabeça para trás e solta um grito aterrorizante. Seu olho foca nos insetos flutuantes com intenção mortal, mostrando que o ataque deles apenas o fortaleceu. As 3 vespas magas congelam no ar, sua agressão se transformando em choque ao perceberem que seu ataque mais forte falhou.
Com uma velocidade ofuscante, o pássaro chicoteia sua enorme cauda de serpente, esmagando as colmeias como papel para alcançar a presa lá dentro. A cabeça de serpente em sua cauda usa visão térmica, encontrando facilmente as assinaturas de calor dos insetos escondidos nas ruínas. Guiada pelo calor, a serpente avança com precisão, agarrando uma vespa defensora em suas mandíbulas. A serpente esmaga impiedosamente o inseto, despedaçando-o instantaneamente. Insetos mortos chovem do céu enquanto o enxame entra em colapso. Escondido, o bolor de lodo percebe que o pássaro absorveu o fogo intencionalmente para se fortalecer e mirou na rainha, provando sua alta inteligência. Ele decide esperar e vasculhar os cadáveres depois que ela for embora. De repente, a asa do pássaro congela. Momentos depois, aventureiros humanos chegam, atraídos pela explosão. Collifer nota a reação mágica, e Naya Rose identifica a criatura como uma garça-serpente. Rei Carter avança, escudo erguido, avisando que o monstro já está no nível de Lorde. De trás de uma rocha, o bolor de lodo observa a cena caótica. Ele reconhece os aventureiros de antes e percebe que eles planejam caçar o pássaro aterrorizante. A asa congelada da garça-serpente esquenta, e o gelo ao redor dela derrete rapidamente. Com um golpe poderoso, o pássaro estilhaça o gelo, libertando sua asa. Encarando a criatura, Raek Carter ordena que Colfer prepare um poderoso feitiço de gelo para terminar a luta, prometendo ganhar tempo para ele. Colfer sorri com confiança, seu cajado brilhando com magia. Ele aceita, garantindo que matará o monstro com um só golpe. A garça-serpente ataca, sua garra maciça descendo com uma velocidade incrível. Raek Carter avança e bloqueia o ataque com seu escudo para proteger o mago. O guerreiro luta sob o peso imenso do pássaro, tremendo enquanto se mantém firme. Suando, Raek Carter percebe que este oponente é mais forte do que o esperado. Ele deduz que evoluiu depois que outros monstros desapareceram da floresta. Ele ativa uma habilidade chamada Contra-ataque de Escudo, balançando seu escudo para cima com força explosiva para repelir a criatura. O golpe joga a garça-serpente para trás, criando espaço entre ela e o grupo. No entanto, o impacto é grande demais para seu escudo. Ele se estilhaça, deixando Raek Carter indefeso. A cabeça de serpente vermelha em sua cauda avança contra Raek Carter com as mandíbulas abertas. Vendo o perigo, Naya Rose ordena que seu javali blindado, o pequeno Costas de Aço, avance e derrube o monstro. Raek Carter mal desvia das mandíbulas, suando ao perceber que foi por pouco. A pressão combinada dos aventureiros força a garça-serpente a cambalear para trás, mas o monstro ainda não terminou. Fumaça sai de seu bico enquanto sua garganta brilha, sinalizando um acúmulo de magia. O pássaro libera a energia absorvida, cuspindo uma enorme torrente de chamas. As chamas formam um sopro de pseudo-dragão. Colfer reconhece a magia de alto nível e grita um aviso de que eles estão em apuros. Collifer reage instantaneamente, batendo seu cajado no círculo mágico e gritando que eles devem se defender. Uma enorme parede de gelo, a barreira glacial, ergue-se do chão. Nia, Raek e Collie se agacham atrás dela, esperando que aguente. O sopro de pseudo-dragão atinge a barreira glacial, e o choque de fogo e gelo divide o campo de batalha. A onda de choque estilhaça a floresta. Escondido atrás de uma rocha, o bolor de lodo treme, sabendo que seria a bucha de canhão nesta batalha de alto nível. A barreira glacial luta contra o calor intenso, e o gelo derrete rapidamente. Colfer grita, despejando toda a sua energia no feitiço, mas a diferença de poder é muito grande. A parede de gelo se estilhaça, enviando cacos de cristal azul para todos os lados. A fumaça se dissipa, revelando um caminho chamuscado. Os aventureiros estão expostos, mas vivos, pois a barreira absorveu a maior parte do golpe. De trás de uma rocha, um mofo de lodo treme. Ele fica maravilhado com o poder da magia de alto nível e lamenta sua própria fraqueza. Furioso e exausto, Collifer amaldiçoa seu cântico desperdiçado. Ele diz à equipe que não pode usar magia de alto nível novamente por um tempo. Raek Carter assume o comando, gritando para Nia dar cobertura de fogo com sua fera enquanto ele prepara um contra-ataque. Nia concorda. O javali de Nia, o pequeno Costas de Aço, usa costas espinhosas, lançando espinhos afiados no inimigo. A serpente garça usa suas asas para bloquear os espinhos, perdendo momentaneamente de vista o guerreiro. Aproveitando a oportunidade, Raek Carter ativa a liberação de poder, maximizando sua força física. Ele salta para o céu noturno, criando ondas de choque enquanto voa sobre o campo de batalha. A serpente garça baixa as asas e olha para cima, seu olho se arregalando ao ver o humano caindo em sua direção. Rei Carter desce rapidamente, ativando o martelo meteoro enquanto sua massa brilha com energia. Ele balança a arma pesada com toda a sua força, mirando no monstro. O impacto devastador joga a serpente garça no chão, e o pássaro gigante desmorona.
A massa esmaga o crânio do pássaro, espirrando sangue e matando instantaneamente o monstro de nível Lorde. Respirando pesadamente, Hack Carter fica de pé sobre o cadáver da fera e declara a batalha encerrada. Collifer elogia Hack, observando que a serpente garça derrotada era tão forte quanto uma fera mágica de alto nível. Escondido atrás de uma rocha, um mofo de lodo analisa a luta. Impressionado com o trabalho em equipe deles, ele decide que sua melhor chance de sobrevivência é se agarrar a um humano. Hack Carter ordena que Nia se aproxime do cadáver e leia suas memórias em busca de pistas sobre o mestre da guilda desaparecido. No entanto, a ameaça não acabou. Enquanto Hack está perto da carcaça, a cabeça de cobra vermelha em sua cauda avança e morde seu ombro. Ao mesmo tempo, a cabeça principal do pássaro, que parecia esmagada e sem vida, de repente abre os olhos para lançar uma emboscada final. Reagindo à emboscada, um feitiço de espinho de gelo perfura a cabeça da cobra vermelha, matando-a instantaneamente. O conjurador é Collifer. Ele grita que a cobra tem veneno petrificante e diz a Nia para dar ao capitão uma poção de purificação. Nia freneticamente desarrolha uma poção de purificação, insistindo para que Hack a beba imediatamente. Hack despeja o líquido verde brilhante em sua boca, esperando neutralizar o veneno, mas a tentativa falha. Hack grita de agonia enquanto o sangue escorre de seus olhos. Sua garganta já está petrificada, tornando-o incapaz de engolir. O frasco da poção se estilhaça enquanto o guerreiro cai de joelhos. Sua pele fica cinza e racha enquanto a petrificação o consome. Nia treme, estendendo a mão para a estátua de seu líder e chamando seu nome em desespero enquanto seu javali observa confuso. Collie percebe que a situação é sem esperança e grita para Nia que eles devem fugir imediatamente para sobreviver. Nia congela, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto ela hesita em deixar o corpo do capitão para trás. Collie força a retirada. Eles escapam a toda velocidade, com Collie explicando que o monstro absorveu a energia vital de Hack para se curar e logo se recuperará. Atrás deles, a serpente garça observa os sobreviventes desaparecerem na floresta escura. A cabeça do monstro, agora curada pela força vital roubada, encara ameaçadoramente e emite um som estranho, afirmando seu domínio.